E aí, pessoal? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar aí nos ouvindo, nos assistindo, mas dizer mais uma vez e sempre que é um imenso prazer, é com grande carinho que a gente faz aqui o nosso amado podcast, o Resenha Pro. Então, já de cara, acessa aí o nosso canal, resenha.pro, lá no YouTube, no Instagram. Não deixe de nos assistir, se inscrever, mandar aí os seus comentários, comentar, curtir, compartilhar principalmente. É um grande prazer ter você aqui. Então, segue aí o nosso podcast, confere os outros episódios, estão todos lá disponíveis, no Spotify, no YouTube, não deixa de ver. Bom, eu, Augusto Moutella, meu querido amigo Rafael Patrício, aqui também que vos fala. Salve, salve. E aí, meu amigo? Hoje a gente tem uma pessoa que foi difícil conseguir, hein? Foi no laço, mandei 1, 2, 3, 10, falei, e aí, vamos ou não vamos? O cara me ignorando, falando, não, na próxima, Mas depois. agenda, é correria. Eu falei, caramba, até que a gente conseguiu. Mas brincadeiras à parte, estamos aqui com um grande amigo, um grande advogado, grande advogado, secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro. Ele é advogado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, ex-presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, mestre em Direito em Ciências Jurídicas. Ele está sempre fazendo a ponte Brasil-Portugal, advogado luso-brasileiro. Não é qualquer ponte, não. Com vocês, nosso amigo, nosso companheiro, Álvaro Quintão. E aí, Álvaro, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Brincadeiras à parte das rejeições do convite, é brincadeira. Seja muito bem-vindo. Rafael, eu que agradeço esse convite. E eu sei que é brincadeira, né? Até porque a gente sabe que os convites a gente só não aceitou antes, só não esteve aqui antes, porque de fato era um período muito difícil, né, cara? Esse período de eleições da OAB, um período de pandemia, uma série de problemas. A gente sabe que eu só não estive aqui antes por falta mesmo de possibilidade, né? Eu queria aqui agradecer ao Rafael, ao Augusto, o Augusto Moutella, que é um grande amigo, um grande advogado, um grande professor. E pra gente é um grande prazer. Então, eu tenho assistido e tenho visto aqui os podcasts anteriores, eu assisti alguns, muito interessante, não só pelo conteúdo, como alguns casos, algumas coisas que vocês contam aqui, que é legal, né? Que você tira. Não vai fugir hoje. Que vocês tiram um pouco, né, essa coisa da seriedade da nossa profissão, né? As pessoas aqui meio que se permitem a se apresentar como de fato são. Eu acho isso legal, é um grande prazer estar aqui. A proposta veio bem disso, de desconstruir quem nós somos, o profissional, e mostrar para a sociedade, mostrar para aqueles que nos conhecem de vista, ou até aqueles que conhecem a gente próximo e não sabem de alguns detalhes da nossa vida, de como nós somos. E essa é uma das propostas, além de trazer informação, trazer entretenimento, diversão, brincadeiras e seriedade. Trabalhar com seriedade. Um pouco de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Álvaro, me diz uma coisa. Você é advogado já há quantos anos? Conta aí um pouco. Agora... Conta de lá de trás. Álvaro Quintão, menino, de Magé, até onde você está aqui agora. Conta aí um pouco pra gente. Mas essa aí foi... Essa é uma trajetória que... Algumas coisas a gente tem prazer em dizer, né? Outras acho melhor a gente dizer, né? É sério. Meu passado. Às vezes tem aquela história do seu passado te condena, né? Não, falando sério. Eu sou magiense, nasci em Magé, como você acabou de dizer. Nasci um ano depois, né, do golpe militar. Nasci em 65. Então, por favor, não façam conta da minha idade. Eu nasci em 65. E cresci numa cidade da Baixada Fluminense, né? A gente diz que Magé, a gente não sabe se ela é Baixada Fluminense, se ela é serrana, porque Magé você faz fronteira ali com Petrópolis, Teresópolis. Agora o Guapimirim se emancipando, mas o dedo de Deus, muita gente não sabe disso, mas o dedo de Deus era Magé. O dedo de Deus nunca foi Teresópolis.
né? Hoje pertence a Guapimirim. Então a gente cresceu naquela região, frequentando ali as cachoeiras, frequentando a serra e os problemas que a gente conhece, né, da Baixada Fluminense. Muita história nas cachoeiras, Álvaro. Pô, nem fala, rapaz. Eu já fiz caminhada ali de Guapimirim a Teresópolis por dentro do Rio. A gente andava de bicicleta, pegava carona no caminhão, segurava na carroceria do caminhão. Na época, a subida para Teresópolis era ainda estrada assim, mão dupla, né? A gente ia segurando a carroceria do caminhão e depois descia de bicicleta. Era uma infância que hoje a gente não vê muito por aí, né? Quase um Uber Truck, né? Tem coisas que eu espero que meu filho não ouça, entendeu? Senão eu vou ter um problema. Mas a gente fez isso, né? Era uma infância de uma cidade da Baixada Fluminense com uma característica ainda muito rural. Nós temos ali Santo Aleixo, onde tinha a primeira fábrica de tecido do Brasil. Magé, nós temos a primeira estrada de ferro que levava a família imperial de Mauá, na praia de Mauá, para Petrópolis. Aquele caminho, aquela estrada de ferro subindo ali o Raiz da Serra e tal. Você não tinha estrada, né, para Petrópolis. Então, Magé tem toda uma história e a gente cresceu nessa área. Então, a nossa infância foi uma infância que hoje algumas crianças mereciam ter, né? Mas mas que infelizmente não teve. E o Álvaro, cara, saiu de Magé trabalhando desde os 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar efetivamente aos 9 anos de idade. Aos 14 anos eu tive a minha primeira carteira assinada. Hoje a gente sabe que a legislação trabalhista, o Rafael aí é o fera na advocacia trabalhista, a gente sabe que a legislação não permite em vínculo empregatício aos 14 anos, mas naquela época permitia. A minha primeira carteira assinada foi aos 14 anos. Comecei a trabalhar aos 9 informal, né, trabalho informal, mas aos 14 eu tive a minha primeira carteira assinada. Trabalhando como que aos 14? Existia em Magé uma fábrica de locomotivas, na EMAC, né, que tinha o estaleiro EMAC e tinha a EMAC, fábrica de locomotivas em Magé. Eu entrei como boy, mas era aquele boy interno, que você ficava entre os setores levando correspondências e tal. E dentro da EMAC... Quase um contínuo. Né? É quase isso. E dentro da EMAC, você está dentro de uma empresa metalúrgica, então você se especializa naquela coisa ali ou você vai ficar o tempo inteiro. E ali eu fiz desenho mecânico, depois eu virei projetista dentro da empresa. E já aos 17, 18 anos, eu comecei a ter contato com a vida política, né? Vida sindical. Era ali 85, 86, final da ditadura militar, o movimento sindical surgindo no Brasil, os metalúrgicos fazendo aquelas grandes manifestações na São Bernardo do Campo. Pré-Constituição de 88. Pré-Constituição. E ali a gente já trabalhava, já participava da vida coletiva, né, da vida sindical. Em 87, eu fui eleito fui eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Foi a primeira chapa eleita rompendo com aquele movimento que vinha durante a ditadura militar. 86 acabou a ditadura e em 87 nós ganhamos a direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, assim, até 88, 89, a minha militância ela sempre foi muito sindical, basicamente sindical. Em 89, 90, eu fiz ali a minha primeira faculdade, não completei porque eu sempre quis ser advogado, mas por conta dessa trajetória, a minha primeira faculdade que eu entrei era a faculdade de matemática. Eu sempre gostei muito de matemática. Quanto de projetivo. Eu gostava de matemática, eu sempre gostei dessa carreira de exatas. E a matemática ajuda bem também na advocacia. Ajuda. Muita gente fala isso, né? A gente criou uma lenda urbana de que o advogado é um avesso à matemática, é um paradoxo da matemática, e na verdade a gente na advocacia sabe que é totalmente o contrário. Eu só não terminei a faculdade de matemática porque eu passei na minha faculdade dos sonhos, que era direito. Eu sempre quis fazer direito. Então eu fiz até ali o 90, mais ou menos, estava na faculdade de matemática, e em 91 entrei na faculdade de direito. Mas por que era o seu sonho? Você tinha alguma inspiração, alguém que você se espelhava? Eu confesso que o direito entrou assim na minha vida durante as diretas já. Eu via lá os discursos do Sobral Pinto, Isso que eu ia falar, eu via a advocacia
sendo protagonista naquele movimento em que a sociedade tanto precisava, né, de respeito aos direitos. E eu vi ali algumas figuras da advocacia tendo protagonismo. A advocacia acabou entrando na minha vida dessa maneira. Eu via o direito como uma profissão que não era só uma profissão, era quase como um sacerdócio, né? Sim. Você não representa apenas o seu cliente, você representa direitos humanos, você representa liberdades, você representa coisas que vão muito além do que um processo. A nossa profissão tem um caráter difuso, né? Inegável. Não que outras profissões também não possam ser enxergadas dessa forma, mas realmente eu me identifico muito aí com o que você está falando, porque eu não busquei fazer nenhum outro vestibular que não o do direito, e não tinha ninguém na família do direito, né? Não tem até hoje, na família próxima, pelo menos. Não cometer nenhuma injustiça com nenhum parente distante, que talvez o seja, né? Mas nesse sentido, porque justamente eu percebi que o direito né, pode ser cada vez mais, e é uma ferramenta valiosa nessa luta, porque a gente, né, eu e o Rafael, a gente também participa desse mesmo interesse, desses mesmos ideais, do quanto a advocacia, o direito de uma forma geral, os juristas de uma forma geral, devem lembrar sempre desse compromisso com a sociedade, né, e não só só aquela relação de trabalho, de cliente. E antes até de você terminar, só fazendo um link, você falou da época da Gerenta Já, do protagonismo da OAB, o protagonismo da advocacia. O que você vê hoje, fazendo uma comparação, um link do passado, do protagonismo, aí depois a gente volta no que você estava falando sobre a sua trajetória, mas só para não perder o gancho do protagonismo da advocacia do passado, de 85, 86, 88, e a advocacia século XXI, a advocacia 2021. Ô, Rafael, alguns vão dizer que os desafios são diferentes, né? Nós vivíamos um momento onde os anseios eram visando a liberdade, visando uma sociedade mais justa. E se nós fizermos esse link com o momento que nós estamos vivendo, nós vamos ver que existem muitas semelhanças. Acho que desde da reabertura, desde do fim da ditadura, nós nunca tivemos um momento em que os desafios para a advocacia fossem tão parecidos. Nós estamos vendo hoje parcela da sociedade defendendo o fechamento do Congresso, né? Fechamento do STF, fechamento, restrição das nossas liberdades. E em determinadas situações, os momentos são muito parecidos. E eu acho que a advocacia ela tem um papel fundamental. A advocacia é a única profissão que a Constituição reconhece, né, como defensora das liberdades, como fundamental a administração da justiça. Como você disse, Augusto, sem desmerecer outras profissões, eu acho que existem profissões maravilhosas, todas merecem o nosso respeito, mas a advocacia ela tem uma particularidade, né? É a única profissão, por exemplo, que a Constituição transfere essa responsabilidade. Nós, quando fazemos o juramento para pegar nossa carteirinha vermelha, né, a tão sonhada, a gente promete isso. É defender as liberdades, defender o ensino jurídico, defender os direitos humanos, o devido processo legal. Isso é algo que faz parte da nossa profissão. Então eu acho que a gente vive momentos muito parecidos, com liberdades que não tínhamos naquela época. Naquela época, se nós fizéssemos um podcast desse aqui falando, nós sabemos que daqui a pouco alguém estava aqui interrompendo e não deixava ir ao ar. Sim. Então, guardando as devidas proporções, eu acho que a advocacia está sendo chamada, mais uma vez, a discutir temas que são muito importantes. Nós passamos agora um momento de pandemia onde a medicina foi protagonista. E tinha que ser. Era um momento em que a ciência, que a medicina, tinha tudo a nos ensinar. E nós aprendemos muito com a medicina, né? Nós passamos a discutir comorbidades, discutir uma série de situações que não fazem parte do nosso dia a dia. Agora, eu acho que, por exemplo, no pós-pandemia, a advocacia vai ter um papel fundamental.
as relações sociais elas foram muito esgarçadas, né? Contratos foram desrespeitados, direitos foram ignorados. A Constituição foi desrespeitada em várias situações. Nós, que somos advogados trabalhistas, vimos em medidas provisórias virando leis, com aquelas discussões assim, olha, o momento exige isso, mas esse momento a gente sabe que estão querendo perpetuar. Então eu acho que a advocacia, mais uma vez, ela está sendo chamada a enfrentar desafios, a enfrentar realidades que só a advocacia consegue enfrentar. Então, se nós, guardando as devidas proporções, se nós pegarmos aquele momento ali pré-86, direta já, pré-constituição, com momentos agora, eu acho que a advocacia ela está sendo chamada a discutir um novo pacto social, né? Essas relações que nós estamos vendo tão esgarçadas, só a advocacia consegue fazer isso. Então, se nós pegarmos, tentando traçar links, tentando traçar paralelos, eu acho que a advocacia está sendo chamada, e é uma responsabilidade nossa. Eu acho que você é uma pessoa ainda, continuando nessa linha, depois a gente volta, você é uma pessoa com bastante conteúdo, ainda mais no momento atual que a gente está, e de extrema importância para a sociedade. Como eu falei no início, quando eu fiz a apresentação, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, que é a que você preside, ela, nos últimos anos, ela tem sido muito importante para a sociedade. E depois, até mais à frente, a gente volta a falar nesse assunto com relação à Comissão dos Direitos Humanos, e nós falamos no primeiro episódio. Então, quem não assistiu, assiste o primeiro episódio, que eu, Augusto e Marcos Malezon, nós falamos sobre a importância da Comissão dos Direitos Humanos na sociedade como um todo. E então você viveu a direta já, o fim da ditadura, o início da Constituição de 88. Então você não só viu, você viveu, você estava presente. E até nos tempos atuais, estando na presidência da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão de extrema importância para a sociedade. E, infelizmente, isso não é amplamente divulgado, até porque não se tem tanto interesse nessa divulgação, em defender os direitos humanos, que a gente fala, direitos humanos é para defender bandido, tem esse discurso absurdo que a gente escuta muito as ruas falando, tá com pena, leva para sua casa. Então tem muito esse discurso, e você, na Comissão de Direitos Humanos, certamente ouve muito mais do que nós que não estamos. Então depois a gente entra um pouco nesse assunto, que eu acho que é um assunto bem importante, que a gente não escuta muito falar, embora, repito, teve um protagonismo muito grande, passando na mídia nos últimos meses, está ainda em voga, está muito sendo discutido. Mas voltando lá ao assunto, você falou que saiu da faculdade de matemática, entrou no direito, e eu te cortei, e continua aí na faculdade. Porque a gente estava discutindo assim, o que te fez entrar, né, no direito. Exatamente isso. Eu fiquei apaixonado pelo direito nesse período, em que as liberdades eram tão cerceadas, e o protagonismo da OAB, de advogados como Sobral Pinto, e isso era apaixonante. Então, o homem que não tinha preço, tem um documentário dele. E engraçado, né? Muitos não sabem da história, mas Sobral Pinto era um cara extremamente religioso, católico, defendeu o golpe militar no início, né? A própria OAB defendia, né, aquela ameaça comunista, que na verdade isso nunca aconteceu, mas era aquele discurso. E o Sobral Pinto logo depois entendeu que é o seguinte, olha só, eu fui também enganado. Né, essa história tinha promessa de um ano só na tomada do poder, e que depois iria entregar o poder, mas aí ficaram 21 anos. E o Sobral Pinto acabou sendo um dos maiores críticos, né, àquele regime, fez assim militante em defesa dos direitos humanos, dos presos políticos, fez defesas que entraram para a cultura, né, do direito.
como, por exemplo, usando o direito dos animais para defender determinados presos políticos. Isso tudo é apaixonante. Essa analogia foi sensacional. Isso é apaixonante. Aquela frase clássica dele que todo mundo utiliza, todo advogado Eu utiliza. sempre em agosto eu utilizo. E se não utilizar essa frase, deve passar a utilizar. Se não fala, que coloque no seu coração. A advocacia não é a profissão para covardes. Olha só, o Augusto, comparando Sobral Pinto, só tem uma instituição no Brasil que é tão importante quanto. É o nosso Vasco da Gama. A história do nosso Vasco da Gama, rapaz, ela é fantástica. Olha, eu quero dizer que Eu sei realmente que o Rafael vai eu fiz um pix vultuoso para que o convidado falasse do Vasco da Gama. Não, tô brincando. Gente, é aquela situação, né, Álvaro? É o time, a gente vai fazer o quê? Rapaz, né? A gente sabe que o nosso time não está no melhor dos seus momentos, né? O Rafael ele vai ficar quieto, o time dele voltou. Olha só, ele vai voltar para a primeira divisão. Eu vi meu a time. volta dos que não foram. Eu vi meu time sendo campeão em 95 e só. Eu já vi meu time sendo campeão em 74, 89. E aí, vamos continuar. 2000, vamos embora. 90. Mas o Vasco da Gama, a gente tem fé. A gente tem fé. É uma história bonita. Independente da brincadeira. O Gigante da Colina. O Gigante da Colina é uma história muito bonita. Né? A história dos portugueses que enfrentaram o preconceito, o racismo, construíram o estádio de São Januário. Enfim, é uma história bonita. Foi lá que foi otorgada a lei que criou a CLT. Em 1943, Getúlio Vargas fez lá o discurso em que criou, em que otorgou a CLT. Então tem toda uma história o Vasco da Gama. É muito bonito. Mas eu sei que o assunto não é esse. Se deixar, a gente vai pro Vasco da Gama. Falando do Vasco, até não aguentar. Mas enfim, a história da minha entrada no direito foi isso. Eu comecei sendo apaixonado pelo direito, assistindo figuras como Sobral Pinto na defesa da democracia, das liberdades, etc. E em 91 eu estava lá, estava na faculdade. Em 92, eu ainda era diretor do Sindicato Metalúrgico, fui diretor até 93. Mas em 92 a gente teve o impeachment, né? Os caras pintadas. E a gente estava na rua. E os caras pintados. E eu estava também, eu era criança. Eu pulei o muro da escola e fui junto. Eu também era criança. Pintados, né? Eu era criança e eu fui. Não, você pulou o muro porque tu queria matar a aula. Não foi por causa do cara vir. Não, já tinha terminado a aula. Já tinha terminado, estava na educação física e todo mundo começou a pular muro. E eu fui e acompanhei todo mundo pulando. Dica para vocês aí, Sobral Pinto, um homem que não tinha preço. Tinha no Netflix, não sei se de repente está disponível em outro streaming, mas assistam, vocês graduandos, pós-graduandos, não deixem de assistir. E aí você foi lá na Direta já e aí eu entrei na faculdade e veio o movimento dos caras pintadas, né? A gente tinha logo aquele momento ali do primeiro impeachment da democracia, né? A juventude na rua e etc. E aquilo ali foi construindo, né? A gente foi construindo durante a faculdade. Eu aconselho, volto mais uma vez, que meus filhos não ouçam, tá? Mas eu aconselho qualquer estudante participar do movimento estudantil, qualquer estudante participar disso, porque isso ajuda na formação, né? Do caráter das pessoas, na formação de uma coisa que você vai levar para sua vida o resto da vida. Independente da área que for, estiver trabalhando. Independente da área. Isso é um enriquecimento muito grande. E é uma das coisas que a gente lamenta muito que a pandemia impediu, né? Sim. Essa coisa das aulas virtuais, das pessoas que não têm contato nos campos das faculdades. Isso é muito ruim, né? Mas é fundamental. É fundamental que qualquer estudante participe, independente da sua posição política, ideológica, do que você pensa da vida. É um momento enriquecedor. A faculdade é um momento muito importante, né? Enfim, depois da faculdade, a minha vida, além da profissão, passei a advogar em algo que eu sempre quis, que é a advocacia trabalhista. Eu, desde a faculdade, minhas melhores notas eram no direito do trabalho, processo do trabalho. E passei a advogar para várias entidades de trabalhadores. Já imediato. Já de imediato. Já estagiei em sindicatos. Quando eu peguei a carteira, eu já estava contratado como advogado. Eu fui contratado em fevereiro, peguei a carteira em março. Se eu não pegasse a carteira em março, eu fui antes do exame de ordem,
Na época, eu como já fazia o estágio, que alguns chamavam aquele estágio credenciado, a gente só fazia uma prova, eu peguei aquela transição, né, entre a lei antiga e a lei nova da advocacia. Eu só fiz uma prova oral, então eu fui o primeiro aluno da minha turma a pegar a carteira, a pegar a minha inscrição da minha turma. Eu sou a inscrição mais antiga, porque eu tive que correr para não perder o emprego. Fazia aferição oral, né? Só fazia aferição, porque eu fazia aquilo, eu perdi o emprego que eu já tinha garantido, que era no sindicato. E sempre foi assim. Depois montei o meu escritório, continuo advogando. 90% eu diria da minha advocacia é trabalhista. Eu advogo para algumas entidades, associações, sindicatos, algumas de âmbito nacional. Eu brinco que onde tem aeroporto no Brasil, eu tenho processo. Eu advogo para os trabalhadores da aviação. Então, onde tem aeroporto, tem processo. É verdade, eu advogo dos 24 tribunais regionais, eu advogo em 22. Eu tenho inscrição suplementar em alguns, porque o número de processos ultrapassa, né, o limite permitido. E assim foi a minha advocacia. Eu continuo na advocacia trabalhista. Nunca deixei de fazer parte, né, dos movimentos, não só do movimento sindical, mas dos movimentos coletivos. Depois eu fui presidente do Sindicato dos Advogados. Quantos anos? Por 3 mandatos, foram 9 anos, à frente da presidência do... Foi quem ficou mais tempo na presidência do sindicato? O ex-presidente da OAB, o Adidamuz, ele foi 3 mandatos, mas ele saiu no meio do terceiro porque ele foi eleito presidente da OAB, então ele saiu no meio do terceiro. Eu não, eu concluí meus 3 mandatos. E acabei ficando até um pouco mais no terceiro por conta da pandemia, que a gente adiou a eleição. Então eu acho que eu fui o presidente que ficou mais tempo. E ainda continuou no sindicato. Mas hoje eu estou mais ali como uma espécie de conselheiro, né? Eu sou membro do Conselho Fiscal, não quero interferir, eu acho que a gente tem que abrir espaços e, na medida do possível, orientar a nova geração. Na medida do possível, passar a experiência para a nova geração. Acho que esse é o nosso papel. Você comentou, eu acho que é interessantíssimo isso que você falou, da se formar e já no curso ainda, no término da graduação, como graduando, mas já formando, né, a empregabilidade. E algo que né, eu como professor universitário, eu acompanho, até porque a minha disciplina tem um histórico de trato de 9º e 10º período, ou seja, final de curso. Então a gente vê as pessoas ali bem que numa situação de desespero, passam o curso todo querendo terminar. Mas quando estão em vias de, fala, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que ir para o mercado. Então eu queria saber de você, diante disso que você colocou, de repente, por que a gente ainda tem uma mácula, ou uma criticidade, ou uma sinistrabilidade, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar dessa forma, em termos de mercado, em termos de efetividade de mercado? Onde talvez a gente possa trabalhar mais ou trabalhar melhor em termos dessa transição, graduando, formando, inserção efetiva no mercado de trabalho? Até porque eu acho que é isso que hoje as pessoas veem como maior dificuldade de se estabelecer na advocacia. Né? O que você diria? E até complementar, foi bom você tocar nesse assunto, porque quem olha de fora, quem olha de cima, acha que foi tudo muito fácil. Isso. Para você, ele já estava no caminho, e a gente sabe que a realidade não é bem assim. Então, até complementando a pergunta do Augusto, até passar a sua trajetória, que embora você já estivesse meio que encaminhado, como que foi a sua introdução e após a sua carreira, você seguindo o seu caminho, sua carreira profissional? O Rafael, eu só queria fazer uma correção. Eu não estava meio encaminhado, mas eu tinha claro na minha cabeça o que eu queria. Eu acho que essa talvez tenha sido a grande diferença com boa parte dos adolescentes que não sabem para onde vão, se fazem direito ou medicina. Como eu fiz matemática e direito. Eu tinha muito claro o que eu queria para o futuro. Quando eu estava na faculdade, já no 3º ano, eu não concorri a eleições do sindicato, etc., porque eu queria focar na advocacia. Era o momento de investir na advocacia. Me afastei muito do movimento sindical naquele momento para focar no estudo, focar na advocacia. Eu fui atrás de estágios
nas áreas que eu queria. Eu tinha muito claro, né? Eu queria fazer estágio e advogar na área trabalhista. Consegui o meu primeiro estágio já no 4º ano, em 94, eu estava no 4º ano mesmo da faculdade, consegui um estágio. Investi muito nesse estágio e final de 95, eu me formando, surgiu uma vaga e eu agarrei aquela vaga ali com unhas e dentes. Eu estou falando, eu tinha que correr para conseguir a minha inscrição para não perder uma vaga que tinha surgido. Eu sabia o que eu queria, eu foquei a disputa naquilo que eu queria. Então não foi meio assim encaminhado, eu tinha claro o que eu queria. Mas passei pelas dificuldades que qualquer novo advogado participa. Augusto, você estava falando aí do 9º, 10º período. Eu, quando comecei, eu recebi aquele salário, era quase que um salário mínimo da época, que era o salário de advogado na época. Tinha aquelas tentações, né, dos concursos públicos, mas eu sempre quis advogar, respeitando e admirando todas as carreiras públicas, advogado, procurador, promotor, enfim, por aí vai. Mas eu sempre quis advogar. Isso eu tinha muito claro. A única carreira pública que talvez eu admitisse participar é o Ministério Público, que na verdade você advoga, ou a Defensoria Pública, que você advoga dentro daqueles limites, mas você advoga, né? Nunca pensei em ser juiz, nunca pensei em fazer esse tipo de fazer qualquer concurso que me pedisse advocacia. E eu tinha isso muito claro. Mas antes de montar o meu primeiro escritório, eu fiz como a grande maioria dos advogados recém-formados fazem. Juntam alguns colegas da faculdade, alugam uma sala, dividem um espaço, compram um computador. Eu, por favor, volto a dizer que não façam um cálculo da minha idade. Mas o meu primeiro computador, dividia com mais 2 colegas, era um 386, um Pentium 386. Um Pentium, teve antes do 286, mas o meu já foi mais moderno, foi um Pentium 386. Hoje, essa geração não sabe nem o que é isso, né? Aquele monitor bundão. E aí você ligava a internet, era o discado, ainda ficava aquele telefone tentando caçar. Mas eu dividia com alguns colegas uma sala e a gente dividia o mesmo computador. A gente tinha clientes que a gente dividia clientes e tinha clientes que cada um seguia a tua vida. Então, as dificuldades, eu não tinha nenhum advogado na família, eu fui o primeiro advogado da família, fui o primeiro advogado, primeiro membro da família a ir para uma carreira, eu diria até que uma carreira de nível superior. Minha família não tinha assim tantas pessoas. Volto a dizer, eu saí de Magé, uma realidade completamente atípica. Então eu abri ali na minha família um determinado caminho. Hoje meu irmão é advogado, está junto comigo no escritório. Acabou sendo paradigma. Acabei sendo paradigma para algumas pessoas. Então eu tive todas as dificuldades que todo mundo teve. As dificuldades hoje são outras, são diferentes daquela época. O direito mudou, o mundo mudou, novas realidades, novos campos do direito surgiram. A gente tem há 1 ano e meio, 2, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Eu, quando fiz faculdade, eu não tinha Estatuto da Criança e Adolescente, não tinha direito ambiental, não tinha uma série de direitos, vamos chamar assim. Não tinha. Comercial eu já tinha. Comercial eu tinha. Comercial, só que hoje é o empresarial. É outro ramo. Então, o mundo mudou, o direito mudou, os desafios mudaram. Nós temos agora a informática, né? Gente discutindo aí o direito 100% virtual, a justiça 100% virtual. Nós temos agora as audiências híbridas. Muita gente saiu do mercado porque não conseguiu se adaptar a essa nova realidade. Os desafios são outros, mas guardando aí as devidas proporções, eles não são tão diferentes. O novo advogado, o advogado que está entrando no mercado agora, eu acho que talvez o grande desafio eu quero seguir este caminho. E investir nesse caminho. E buscar a sua construção dentro daquele caminho. Há pouco tempo eu estava conversando com um advogado, um grande advogado, onde ele achava que o futuro da advocacia era a especialização. E eu achava que às vezes o futuro da advocacia talvez fosse voltar à clínica geral. Né? Porque são tantos ramos de direito. E olha só, eu acho que uma coisa não é contraditória. A gente está vendo alguns grandes escritórios
atuando na clínica geral, né, atuando no direito penal, direito do trabalho, direito civil, direito família, direito... Mas dentro desses escritórios, cada um se especializando num ramo. Sim. Então, na verdade, você está juntando todas as especialidades, o escritório passa a ser uma grande clínica geral, mas cada um respeitando as suas características, os seus objetivos, as suas especializações. E agora, com essa nova lei, por exemplo, de marketing jurídico, o Conselho Federal acabou de aprovar agora mudanças, né, na propaganda, da advocacia e etc. São necessárias, né? Necessárias, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas eles adaptaram, e aí entra inclusive a questão do especialista, o que é um especialista, o que eu posso divulgar como especialista, como especialidade minha. Tá? Basta provar que eu sou advogado trabalhista? Não é só isso. Não basta provar que eu tenho 50 processos trabalhistas para dizer que eu sou um especialista em direito do trabalho. Então, existe um mundo que está se apresentando para os novos advogados que não são muito diferentes dos desafios que nós enfrentávamos. São diferentes, mas não são diferentes nos desafios. E eu acho que o grande sacada que agora qualquer um tem que ter é saber onde quer chegar, por onde quer seguir. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu quero ser um bom advogado de família, eu vou investir nisso. Eu vou investir com todas as forças que eu tiver. Eu quero ser um bom criminalista, eu tenho que saber o que existe de melhor na advocacia criminal, no direito penal, no direito processual penal. Eu brinco que por conta dessas questões dos direitos humanos, nos últimos 3 anos eu estudei mais direito penal, processual penal do que direito do trabalho. E é fato, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas a gente se deparou com determinadas situações que o direito penal era mais importante naquele momento do que o direito do trabalho. E eu tive que me dedicar àquilo. Álvaro, você vai fazer a partir de hoje? Não é meu objetivo advogar na área penal. Pode ser até que eu venha advogar, não estou descartando, mas eu precisava conhecer mais o direito penal. E me cerquei de quem? De bons especialistas, de pessoas que dominam o direito penal, pessoas que sabem aquele caminho e que me apresentaram o caminho das pedras. E isso é fundamental. Se eu quero ser um advogado trabalhista, é fundamental que a gente procure os melhores advogados trabalhistas e tente, de alguma maneira, seguir aqueles caminhos, ver aonde alguém já abriu o caminho para você. Então não adianta você inventar a roda, que você não vai inventar a roda. A roda está inventada. Então isso é muito importante. Esses são os desafios, Rafael. Eu acho que a diferença está entre você saber o que você quer e aí você não saber o que você quer. Acho que essa é a grande diferença. E sabendo o que quer, entender que o caminho é feito de sacrifício, de esforço, de trabalho. Eu acho que isso, eu não vou, sem preciosismo, né? Em termos de idade, mais velhos, nada disso, mas eu olho para as pessoas, de repente, que estão na faculdade hoje, embora seja bem heterogêneo, em termos de faixa etária, principalmente nas instituições privadas, mas essa falta de, fui lá para o direito porque tem muita opção. Mas, cara, se você não tiver opção, dentro dessas opções, você vai viver uma eterna dúvida e imprecisão do que você realmente pode desenvolver e não vai conseguir desenvolver nada. Eu entrei tarde na faculdade. Eu entrei na faculdade com 25 anos, onde a maioria dos estudantes já estão saindo da faculdade, já estão no mercado. Eu formei com 23. Você entrou com 23. Eu entrei na faculdade com 25. Hoje, eu encontrei na rua, vindo para cá, um rapaz, um senhor já, que trabalha ali perto do escritório vendendo flores. E ele estava me dizendo, Álvaro, eu vi agora a eleição da OAB, eu vi tudo isso, acompanhei, estou pensando em fazer direito. Ele deve ter esses 40 e tal, quase 50. E ele falou, mas tem gente dizendo que eu não vou porque sou muito velho. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? Se aquilo está te motivando, é porque é a hora. Se você não teve essa motivação antes, a motivação é agora. Entendeu? Então não tem essa história. Eu volto a dizer, o grande barato dessa história toda é você saber onde você quer chegar, aonde você quer ir, de que forma você quer ir. Isso é fundamental em qualquer profissão. E o direito é apaixonante. Eu sou suspeito para falar de direito. Todos nós aqui agora... Interessante você falar essa questão da idade, só um parêntese rapidinho, porque, cara,
eu passei uma situação muito engraçada, não é causos ainda não. Ainda não. A gente vai chegar lá, ele tá tranquilo. Não, Eu já poxa, sei que que vocês papo estão querendo me legal, provocar, sério. rapaz. A gente vai deixando você ficar relaxado. O Rafael vai botando ali vinho, parece um regador de planta, né? Mas é o seguinte, bobeiras à parte, é uma situação que eu não posso deixar de falar, que você falou essa questão da idade, e eu defendo isso também, nunca é tarde. O direito, querendo ou não, acaba prestigiando também, é igual o nosso vinho aqui, quanto mais idade, Cabelo branco você dá mais, prestígio. mais Cabelo prestigiado branco vai dá ficar. É uma das profissões que quanto mais velho você fica, mais respeitado É. você fica. mais. E aí eu cheguei no tribunal para despachar uma juíza da Vara de Fazenda Pública e uma situação, não me recordo agora qual exatamente, mas despachar. E eu tinha um estagiário dos seus 58, 60 anos. Um estagiário que foi meu aluno e tive esse estagiário de quase 60 anos, ou um pouco mais. E aí ele foi comigo. E, pô, eu vou com você, porque é importante para eu aprender, estar com juízo, né, despachar, essa questão do tribunal, onde são os cartórios, tudo se aprende, né? Você não nasce sabendo. Meu primeiro estágio eu adorei porque eu aprendi a andar no centro da cidade, porque eu não sabia nem onde ficava o centro da cidade. Mas enfim, e quando eu cheguei, a juíza vem, olha, por gentileza, o estagiário espera lá fora, por favor, o senhor pode entrar. Ela chamou o meu estagiário, porque eu, com 20 e poucos anos, né, eu era o estagiário naquela situação. Né? Então, assim, foi muito engraçado, porque ela falou assim, ó, não vou atender estagiário não, hein? Entra só o advogado. E falando com ele, né? Aí ele, todo constrangido, né? Tipo assim... Eu sou o estagiário. Sabe aquele negócio de vergonha alheia? Uhum. Não, tipo assim, senhora, ele que vai entrar e tal. Aí ela, a magistrada, acho que naquele dia, no calor, também já devia ter atendido um monte de gente, enfim. E aí ela, não, doutor, não, tudo bem, então pode vir. Então, mas deu uma quebrada, ela ficou sem graça, mas foi uma situação dessa. E é um senhor que se formou, e por várias vezes eu encontrei, e advogando, e desenvolvendo a atividade dele. Então a gente não pode deixar que nada, quando a gente está certo do que a gente quer, ou ainda que esteja com algumas dúvidas, né? Mas que nada nos interfira ou atrapalhe aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente pretende. E essa questão da idade é algo que nem de longe... Bom, só aproveitando a história da idade, Mas foi uma situação engraçada. eu montei meu escritório, vamos fazer agora 23 anos de escritório, e inicialmente o escritório era só eu e a minha esposa, que também é advogada. Meu escritório é Quintão e Lencastre, eu sou o Quintão e ela é Lencastre do escritório. E aí, num belo dia, teve uma negociação que eu não fui, e ela foi para a negociação, uma negociação com campanha salarial, negociação e tal. E aí a empresa falou assim, não, eu só falo com sócio do escritório, ela é mais nova. Uhum. Não, assim, é a geração, né? Ela sou 6 anos mais velho do que ela, Uhum. mas eu quero falar com sócio do escritório. Ela, prazer, eu sou sócio do escritório. Aí a pessoa ficava assim, olhando para a cara dela, exatamente por isso, né? A mais nova, mulher, aí tinha todo isso. Ficou assim um constrangimento, e era ela que, na verdade, estava conduzindo aquele processo todo negocial. E é isso mesmo. A gente ainda tem muito preconceito por conta da idade. Eu tive que usar barba, eu quase não tinha barba. Para parecer mais velho. Para parecer mais velho, para demonstrar um respeito disso, maior. meu amigo, eu tô lascado, porque é futebol de salão danado aqui, 7 para cada lado, e eu não ia ter que fazer transplante de barba. Agora tem, já sabe que tem transplante de barba. Transplante de barba. E você falando lá desde o início, eu tenho muita similaridade com a sua história, porque eu fiz curso técnico de mecânica, então eu sei mexer em torno, sei soldar, mexer em forja, eu aprendi bastante. É o MacGyver, tá, pessoal? Bastante. Então eu fiz curso técnico de mecânica, saí. Fiz curso no Senai, fiz projeto para curso de desenhista mecânico, depois projeto pelo Senai. É mais ou menos isso aí. Aí eu saí, minha família toda de advogados, meu pai, meus 2 irmãos. E eu saí, eu falei, eu não quero isso pra mim. Filho mais novo, então não quero advogar. Vou fazer outra faculdade. Eu falei, vou fazer educação física. Minha mãe, de forma alguma, você vai fazer educação física. Escolhe qualquer uma. Eu falei, tá bom. Fui fazer análise de sistemas. Fiz. Quando estava no último período, eu já até falei isso aqui em outros podcasts,
No último período, eu entrei na faculdade de Direito e eu já estava querendo, só que eu não tinha coragem de abaixar minha cabeça e falar, olha, lá atrás, há 4 anos atrás, eu estava errado. Eu era o filho revoltado e vou entrar. É natural. E aí eu entrei com 24 anos, entrei mais velho também, e falando de idade, as pessoas falam, já tô velho, tô com 30. Quando meu pai se formou, eu já era nascido. Então, e meu pai, ele, enquanto estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, na época era ano, no primeiro ano de faculdade, meu pai já trabalhava como se advogado fosse, fazia peça e só tinha um advogado para assinar, até para sustentar a família. Então, meu pai trabalhava como advogado, sem ser advogado, obviamente, estagiando, para poder sustentar a família, complementar. Eu posso confessar aqui um exercício regular da profissão? Esse tempo de podcast tá ficando pesado, hein, cara? Já prescreveu. Quando eu era estagiário ainda. Bom. Rapaz, a gente não pode falar essas coisas não, né, cara? Mas eu sempre precisei também sustentar a família. Porque Eu ajudava a família. Né? E aí eu fazia um estágio e tinha um escritório de advocacia que de vez em quando me pagava para fazer aquelas audiências de conciliação. Não, vai lá que é só acordo. Vai lá que é só acordo. Eu já era mais velho, barba na cara, o juiz não me pedia documento. Eu cansei de sentar na audiência. Aí quando eu vi que a coisa podia complicar, eu falava assim, olha, eu sou estagiário, o advogado não pôde vir, mas é só um acordo. Eu fiz muita audiência como estagiário. Exatamente. A gente não pode falar isso não, porque isso é ilegal. Não, mas constava, eu me apresentava. Não, eu apresentava, em várias delas eu me apresentava como estagiário. Tá? Mas às vezes quando você achava assim, o juiz não vai perguntar, o estagiário quer parecer advogado, né, cara? Todos nós somos humanos. Eu não me Isso não faça, que isso é ilegal. Tá? É irregular, né? Mas a gente sabe que o estagiário muitas vezes é chamado. E tinha juiz que falava, não, doutor, o seu estagiário é quase advogado, senta aí, vamos fazer audiência. Então você tem que saber ali como você levar, agora falando sério. Né? Eu fiz, antes de me formar, antes de ser advogado, eu devo ter feito umas 80 audiências. Eu fiz várias audiências. Muitas audiências, só que eu chegava e falava, sentava, não, para adiar, era inicial, audiência partida. Eu gostaria de dizer que eu não compactuo com essa prática. Nem eu. Não, mas era a necessidade. Gostaria de deixar aqui assentado. Só que, mas eu me apresentava como estagiário e tenho várias atas de audiência, tava lá. O Ezinho no final. Eu botava. Depois eu botava. Mas às vezes você ficava assim, pô, eu passo como advogado ou não passo como advogado? Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu vou falar rapidamente. Santa Cruz, não vou dar muitos detalhes, mais do que eu já dei aqui, mas uma situação que eu era estagiário, eu acho que eu já era advogado. Um brasileiro, né, tem essa infeliz fama, né, de esperto, de como queira chamar. O cara estagiário, o que ele fez? Resolveu o problema. Olha, essa dificuldade que vocês tiveram, ele resolveu muito rapidamente. Ele abstraiu o E da vida. Abstraiu o E, começou a botar o OAB isso eu nunca sem fiz, o E. E mais, juizado, locação de idoso enfermo. E começou a levar um senhor que tinha uma enfermidade realmente para buscar liminar para efeito de restabelecimento de serviço por conta de não pagamento de luz, de água. E aí ficou conhecido dessa forma. Voltando aqui ao período de estágio. Era muito bom, né? Você fazer já como estagiário, você começar a ter experiência das audiências, experiência do despacho com juízes. E a gente sempre fazia isso, mas já fazia muito acompanhado, né? Agora falando sério, é óbvio que todo estagiário ele quer ser advogado, né? Então você tem... Eu acho que não faz sentido você esconder a sua situação de estagiário. O juiz foi estagiário, né? O procurador foi estagiário, o defensor foi estagiário. Então é importante. E eu tinha vários assim, ex-adversos que diziam o seguinte, pô, eu sei que você é estagiário, senta lá que eu vou falar com o juiz e você vai fazer a audiência. Isso é bom, né? O respeito do colega, isso é muito legal. Eu acho que quem pretende realmente advogar, pretende realmente fazer, tem que começar essas experiências, tem que começar passar por essas realidades. Eu defendo muito que a profissionalização ela precisa começar na faculdade. A gente tem um mau hábito, uma cultura ruim, ou uma má realidade, que realmente é a seguinte: muitos alunos, não posso generalizar, mas muitos alunos acabam
entendendo ou ficando mal acostumados, ou essa política, essa cultura que eu falei de eu vou me formar, agora eu me formei, cumpri o requisito teórico, formal, agora eu vou ganhar expertise, agora eu vou ganhar musculatura profissional, aderência técnica. Cara, e, assim, eu sou muito grato pelos estágios que eu fiz. Estágio é fundamental. Eu me tornei advogado do 5º período em diante, quando os estágios me proporcionaram isso. Isso eu não posso deixar de falar. Então a gente bate muito nessa tecla, mas talvez aqueles que estão vindo não conseguem enxergar dessa forma. Né? Tem um aluno que falou para mim uma vez: pô, professor, agora que eu terminei a faculdade, agora eu vou dar uma estudada. Eu falei: sensacional. Sensacional, só queria te avisar que tem gente que está dando uma estudada Desde o início. há Desde muito o mais primeiro tempo que período. você. Desde o primeiro período. Mas Até contar um caso aqui de estágio. Recentemente a gente recebeu num grupo de WhatsApp, um colega mandou um texto de um estudante de direito muito bem escrito e falando: olha, eu estou morando no Amapá e eu queria muito estagiar, eu estudo passei para a UFRJ e aqui não há espaço para mim, eu não tenho nenhuma experiência. Aí mandou lá no grupo de WhatsApp. Não sei se você chegou a ver. Não. Foi no do Mate, foi recentemente. E dá uma ligada no ar aí que tá quente. E aí ele testinha do Rafael brilhando. não, eu sinto muito calor. E aí ele teve coragem de mandar para um advogado, falar: olha, preciso de ajuda, porque eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu sou pesquisador, só que o Rio de Janeiro, eu perdi a bolsa, eu não consigo me sustentar. Tem como me ajudar de alguma forma? E aí a gente leu essa mensagem e não por pena dele, obviamente que não, mas nós vimos na escrita dele um texto muito bem feito, com começo, meio e fim, e a gente olhou aquele texto e falou: cara, eu acho que dá liga aqui. Vamos bater um papo com ele, conversar com ele, ver qual é a situação. Ele falou: olha, minha situação é essa. A gente falou: olha, você vem para o Rio de Janeiro e a gente começa. Então ele está começando hoje no escritório. Legal. Então, por ter coragem de encarar, não ficar por trás e se lamentando, falando: caramba, eu tô no interior do Amapá, uma cidade interior que não tem acesso a nada, internet é ruim, e ele teve a coragem e jogou ao vento e falou: quem sabe? E isso é muito importante, a gente colocar isso. O advogado, ele precisa jogar os problemas e encontrar também a solução. E a solução dele era tentar. E quando a gente não tenta, quando a gente fica naquela lamúria, naquela reclamação: eu não vou conseguir, estou no interior do fim do mundo, num estado onde não vou ser visto, não vou ser valorizado, ficar sempre se fechando e entrando em depressão justa até, a gente não anda, a gente não vai para frente. Ô, Rafael, isso que você está falando, cara, acontece com muita gente de várias formas. Né? O ano passado, durante a pandemia, e começou um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a trocar mensagens com uma pessoa que eu não conheço pelo Instagram. Não conheço. Simplesmente essa pessoa viu a campanha, o trabalho que a gente estava fazendo na OAB, direitos humanos, etc. Essa pessoa tem uma certa relação com a área, gosta, admira. E ele estava muito desesperado porque ele já tinha tentado 2 exames de ordem e não tinha passado. E ele achava que não ia passar nunca. Ele que estava inscrito no 3º, não tinha passado os 2 nem na primeira, e que ele achava que ia mudar, que ia largar tudo. Aí veio a pandemia, os exames estavam suspensos, aquela confusão toda. Eu fiquei quase 1 ano incentivando o cara a não desistir. Tá? Não desiste, cara, não sei o quê. Aí contando algumas histórias que a gente já conhecia, algumas experiências de gente que fez exame de ordem 3, 4 vezes e conseguiu na 5ª, e vinha tal. O cara passou no último exame. Sabe assim, você vibrar com alguém que você não conhece, cara, comemorar por alguém que não conhece. Tem pessoas que precisam disso, Rafa. Esse cara, por exemplo, vocês estão ajudando, é uma outra realidade, pode mudar a vida de uma pessoa. E até te cortar, eu não sinto nem que a gente
tá ajudando ele. Não, Porque é um profissional. eu sinto o quanto ele vai nos ajudar com teses, embora seja só um estudante. A gente sentiu na escrita dele o quanto ele poderia somar. Ele precisava de uma oportunidade e vocês deram a oportunidade. Ele vai fazer o melhor que pode fazer e vocês vão tirar dele o melhor que ele pode fazer. Sim, Eu costumo dizer muito o seguinte, é muito, não digo fácil acho que até a palavra nem é adequada, mas é muito mais provável dar certo quando dar errado não é uma opção. E onde eu quero chegar com isso? É impressionante a gente ver como a gente ouve boas histórias, por exemplo, a do Álvaro contando aqui, de Magé, não por de Magé, ou de tal lugar, né, mas realmente sacrifício. Mas se você tinha uma opção, inclusive, é isso que é importante deixar claro, a gente sempre tem a opção de não fazer nada, de ficar inerte, mas depois a gente não pode reclamar dos resultados que ela vai trazer. Então, assim, eu costumo dizer com quem trabalha comigo no escritório, que há uma grande diferença, não no sentido literal da fome, mas quando eu olho alguém que chega para trabalhar com a gente, estagiário geralmente, né, falo, ó, a diferença de quem está com fome. Quem está com fome, quem está com gana, Vontade de alcançar. meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer, mas eu estou olhando lá na frente e eu vou chegar lá. Augusto, você falou uma coisa que é perfeita. Dar errado não é opção. É isso aí. Dar errado não é opção. Então você vai bater com a cabeça na parede ali 10 vezes, mas até dá certo. Porque dar errado não é opção. É isso aí. Isso é fato. Sim. Enfim, a história é essa, chegamos aqui. E agora estou aqui comemorando 23 anos, faço agora, em 2022, 23 anos do escritório, 26 de advocacia. Antes eu era só empregado, quando a gente montou o escritório, a gente tirava salário, né, dinheiro do salário para poder manter o escritório. E hoje nós estamos aqui, 26 anos de advocacia. Muito bom. E me diz Porque um dia acreditou que chegaria aqui. Sem dúvida. E me diz uma coisa, todos os dias você acorda para sair para trabalhar. Quando você acorda, que momento de acordar, tomar banho, se arrumar. Calma, tá? Tô calmo. O que você pensa nesse momento para você começar o dia, encarar os desafios que você tem diários, que não são poucos, eu sei, são muitos desafios que muitos desistiriam antes de começar e você os encara. O que te inspira, o que você pensa para você começar o seu dia, começar a sua semana? Que eu faria tudo de novo. Algumas pessoas dizem, pô, eu tô cansado, a advocacia tá ruim, enfrentar esses juízes mal-humorados que não querem trabalhar, juiz que não quer receber advogado. Eu faria tudo de novo. Sem dúvida alguma. Tá? Eu não deixo de reconhecer os problemas que a gente enfrenta. Eu não deixo de reconhecer que a advocacia passou por mudanças muito, muito grandes, que existem juízes mal-humorados, que existe uma máquina judiciária que não funciona como deveria funcionar, que a justiça em determinados segmentos é uma verdadeira caixa preta. A gente sabe de tudo isso. Quem advoga sabe os problemas que a gente enfrenta na advocacia. Mas o que me move é porque eu não me arrependo nem um dia de ter feito tudo que eu fiz. Eu faria tudo de novo. Sabe aquela história que alguns dizem, eu queria ter meus 25 anos com a cabeça que eu tenho hoje? Não. Eu queria ter meus 25 anos para fazer tudo de novo. Errar todas as vezes que eu errei, acertar todas as vezes que eu acertei, entendeu? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz em termos profissionais. Aquilo que eu investi me deu prazer, me deu tranquilidade para criar meus filhos, me deu tranquilidade para continuar vivendo a vida que eu vivo hoje. Então eu faria tudo de novo. Quando eu levanto para o meu escritório, eu sei que eu vou enfrentar juiz que não quer trabalhar, juiz mal-humorado, juiz que tem medo de enfrentar o advogado, porque talvez não tenha respostas para o que o advogado vai apresentar. Mas eu faria tudo de novo. Então, sair de casa para advogar e enfrentar a advocacia como a gente enfrenta hoje, não é problema para mim. Eu continuaria fazendo tudo de novo. Se você voltasse para Magé, você, Álvaro, hoje, 2021, voltasse para Magé, encontrasse aquele menino de 9 anos,
você falaria alguma coisa para ele? E se falaria, o que você falaria? Continue acreditando no que você quer. Continue buscando o que você quer. Não teria nada diferente. Quando eu tinha 9 anos, aí falando um pouco aqui da nossa vida, né? Eu sou de uma família muito pobre. 4 irmãos, escadinha. Meu pai era alcoólatra. Era isso. Uma coisa que meu pai e minha mãe nunca deixaram que a gente fizesse era abandonar os estudos. Isso meus pais sempre não abriram mão disso. Tá? Eu lembro que meu pai, com o alcoolismo dele, era dependente mesmo, doente, alcoólico, ele, todo final de ano, nós trabalhistas sabemos o que é isso, ele fazia um acordo com o empregador para receber as verbas rescisórias, abrir a mão do que podia abrir, do que o empregador exigia. Ele pegava aquele dinheiro e comprava material escolar. Depois de comprar o material escolar, ele bebia o resto, né? Porque era, volto a dizer, até que ele morreu com 26 anos de sobriedade. Entrou para os alcoólatras anônimos, morreu sóbrio, 26 anos sem beber, enfim, foi uma vitória da vida dele. Isso que eu ia falar, uma grande Uma vitória da vida dele. Eu tenho certeza que isso é bem difícil. Não é algo fácil. Problemas em casa, como qualquer família nessa circunstância tinha. Durante muito tempo, eu era o único filho que falava com meu pai, meus irmãos, com toda razão, por conta da vida que a gente vivia. Várias vezes meu pai tentava agredir minha mãe, enfim, não é uma vida diferente de muita gente, não. Talvez seja uma vida que a gente tenha coragem de enfrentar e dizer, olha, isso existe, essa vida é real. Muita gente não tem coragem de enfrentar essa realidade. Então, eu acho que se eu encontrasse aquele menino, eu diria o seguinte: você está no caminho certo, insista, persista, acredite. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Como não é para ninguém. Mas Não, é possível. Como não é para ninguém, Não é. mas é possível. Acredite nos seus sonhos, acredite naquilo que você... Eu tinha uma admiração. Minha família sempre teve uma militância, vamos chamar assim, social, coletiva, muito grande. Eu tenho um tio que ele foi preso pela primeira vez pelo Getúlio Vargas, né, e torturado na gestão Vargas, etc. Então a gente sempre teve uma consciência social, uma consciência coletiva muito grande. A gente sabia onde a gente estava, a gente sabia onde a gente podia chegar, aonde a gente queria chegar. Tá? Então, se eu encontrasse aquele menino, eu diria de novo, faça aquilo que você acha que está correto. Faria tudo de novo, Rafael, sem dificuldade, sem problema nenhum. Com os mesmos erros, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. E você, Augusto? Nossa. Se arrepende, Augusto? Eu achei que ele... Tá vendo? Você tá achando que só Cara, sobra agora pra mim? Olha só, a gente eu está vou numa no- mesa eu vou de no bar banheiro que é na rapidinho. entrevista. É. Eu vou deixar você Ô, pensar. Augusto, agora que eu entendi por que o Rafael fica servindo esse vinho durante a Eu vou deixar Faz você a gente, pensar. faz a gente embargar a voz, se emocionar, E rir, mas armadilha pra a você intenção que do ele nosso quis fazer. podcast é essa, né? O pessoal, é espero mesa que vocês de tenham bar, não é gostado. só uma entrevista. Enquanto você pensa, isso é uma pergunta que eu já fiz inúmeras vezes e essa pergunta me foi feita no final de semana passado. Meu tio me perguntou, Rafael, se você voltasse ao passado e encontrasse você, criança, o que você faria? Eu falei, nada. Não faria nada. Eu nem iria chegar perto de mim. Eu iria deixar só me olhar, ficar olhando, admirando a criança que eu era. Eu não falaria nada, porque o que eu fosse falar, eu tenho medo de modificar quem eu sou hoje. É verdade, é verdade. Não, Você mas isso aí deixa o curso seja da vida leal, seguir. seja leal. Tô Você sendo falou leal. isso pra ele. Não, Né? eu falei de forma ampla. Você não deu o panorama, você não passou um glossário das colateralidades para ele falar com o Álvaro 9 anos. Não, tô não. brincando. Não, olha só, a pergunta do Rafael, né, foi muito objetiva. O que você diria para aquela criança? Então você ia abordar ele. Sim, Tá vendo como é que ele é óbvio. desleal? Eu Ele não é diria nada. Ele é advogado. Ele é O que advogado. você diria? O que você diria? Não diria nada. Não. Ele é advogado, tá fazendo papel de advogado aqui. Estamos escolhendo depoimento pessoal aqui. Não, olha só. Se é óbvio, eu acho que a gente interferir na vida de uma criança, independente dessa criança ser você mesmo, né? Sim. Você acha que interferir na vida de uma criança é muito, muito difícil. Eu acho que você tem que deixar as pessoas seguirem a sua vida dentro de uma normalidade. Eu falo isso muito para os meus filhos. Minha filha não quer fazer direito, minha filha quer fazer cinema. Aí algumas pessoas me perguntam assim,
Cara, mas cinema não dá futuro, cinema não dá isso, cinema não dá aquilo. Eu sempre digo para todo mundo, olha só, eu criei meus filhos para que eles pudessem escolher. Sim. Eu não criei meus filhos para serem advogados, ou médicos, ou engenheiros. Eu criei meus filhos para que eles pudessem escolher. Para que eles tivessem a possibilidade de escolher o que eles querem fazer da vida. Né? Então, quando a gente tem que ter isso muito claro, você querer interferir na vida de alguém, o Rafael falou, eu não queria fazer direito, e depois ele entendeu, não. É o direito ao que eu quero. Meus pais sempre me deram liberdade, deram para os meus irmãos, se você quiser fazer o que quiser. Meu pai chegou para mim antes e falou, o que você quer fazer? Eu tô vendo que você não tá feliz. Escolhe medicina, engenharia, as faculdades tradicionais, corte e costura também. Eu gosto de moda também. Senhores, já tirei o colete. Esse colete dele é um colete estiloso, é estiloso. Como é que é? São Paulo Fashion Week. É estiloso. E nós sempre tivemos a liberdade de escolha. E eu acho isso muito importante. E meu irmão, ele tem uma filha de 17 anos, minha irmã tem uma filha de 17 e uma de 14 anos. Meu irmão tem 2 pequenos também. E nenhuma das 3 querem fazer direito. Falaram, eu quero fazer medicina. E é o que vai. O meu filho, ele quer ser passeador de cachorro. O nosso filho, né, Álvaro? O nosso filho, né? Depois isso a gente conta depois essa história. Nos causos, nos essa causos. história. O seguinte, Rafael, pelo que você perguntou... Só falando do cachorro, minha filha arrumou agora um beagle. Rapaz, o bicho tem 5 meses. Cara, literalmente um cão. Nossa. Literalmente um cão. E rapaz, eu tô todo mordido. Esse cachorro Mas é criança legal. A pandemia também levou um cachorro pra minha casa. Eu quase. Cara, mas te falar uma coisa. Quase. Porra, eu É adoro, bom demais. cara. É bom Não, demais. é eu adoro ótimo. E meu cachorro chega, quando eu chego em casa, ele faz uma festa e sobe. Aí fica disputando ele e meu filho. Quem vai me beijar primeiro? uma festa. Meu filho ou ele me lamber? Eu, vou ser muito franco, eu acho que eu também iria um pouco perto do que o Álvaro falou. E pro Augusto, de 9 anos, eu falar, cara, não reclama de nada. Acredita nos seus sonhos. Só acredita, faz, né? Não desiste do que o seu coração te guia, te leva, porque não vai ser fácil. Não vai. Não. Mas é importante que não seja. Eu falo uma coisa que assim, nossa, o filósofo, mas é o seguinte: terra fértil não dá bom vinho. Nunca deu e nem nunca vai dar. Então, a gente passa por isso um pouco no Brasil. Não sei, mas aqui a gente aceita. Esse que o Rafael tá servindo aqui é bom. A gente aceita, né, sem nenhum demérito aos vinhos brasileiros, não é isso? Mas terra fértil, a terra brasileira é muito fértil. Então, o que a gente percebe? Que terras, Portugal, França, não que não sejam, né, terras férteis, mas terras com dificuldade, com sacrifício, né, as castas, lá, enfim, as vinhas, e você vê toda... Parece que a primeira vez que eu vi fora do Brasil, eu falei, cara, essa planta tá morta, né? E ó, parecia aquelas árvores da Branca de Neve, do filme, né? Aquelas mal assombradas e tal. Então você percebe um terreno muito fértil, que a pessoa abastada, que a pessoa que tem condições, saiba aproveitar isso. E infelizmente não é o que a gente vê na maioria dos casos. Mas o sacrifício, cara, acredita, porque o sacrifício vai ser... Não estou dizendo que é toda a vida de todo mundo, tem que ser sofrida sempre, não é isso. Mas vai fazer pelo teu caráter, pela tua vida, pelas tuas pretensões, muito mais do que qualquer calmaria faria ou fará. Pelo menos é isso que eu acredito. Então, menino de 9, toca o barco, sem milindre, porque a vida não é fácil para ninguém. Segue aí. Mas me diz uma coisa, só para eu entender. Você tá falando que apanhar é bom. Você gosta de apanhar? Melhor não responder não, Augusto. Segue o podcast. melhor não responder não, Augusto. Mas falando em apanhar, por que eu falei isso? Tem uma parábola, que é mais ou menos assim, eu não vou me lembrar exatamente, que são 2 abacateiros, onde o pai e o filho sempre iam cuidar do abacateiro, plantar o abacateiro, e tinha um que ele sempre batia, pegava um jornal molhado e batia no abacateiro, sempre, o abacateiro subindo e batendo. E o filho chegou e falou, pai, por que você fica batendo tanto nesse abacateiro? Coitado, o abacateiro não te fez nada. Meu filho,
eu sei o que eu tô fazendo. E sempre ele, todos os dias, batendo, até que veio uma tempestade. Os abacateiros cresceram, deram frutos e veio uma tempestade forte. Nessa tempestade forte, uma ventania muito forte, levou um dos abacateiros, aquele abacateiro que não apanhava. Então, essa parábola, o que eu entendo que ela queira passar, é que apanhar na vida, as dificuldades que a gente tem, isso faz com que a gente esteja mais fortalecido para encarar a vida. Então, é mais ou menos essa parábola, e por isso que eu perguntei se você gosta de apanhar, e você ainda não falou se você gosta de apanhar. Faz parte. Então, tá. Eu acho que a vida nos ensina, né? Sim. Eu acho que o segredo tá conseguir colher vitória até nas derrotas. É isso. Eu levo isso para minha vida diariamente e não me arrependo não. Até hoje deu sempre certo. A vida não é um mar de rosas, né? Que aquela pessoa, não é só uma criança, que acha que o mundo é um mundo cor-de-rosas, não está preparado para a vida. Não. A gente precisa entender que existem dificuldades, existem desafios, e que a gente tem que estar preparado para os desafios. Existem as frustrações. E muitas vezes as derrotas, né, as decepções, apanhar da vida, isso nos ensina. Sim. Isso nos cria pessoas mais preparadas, nos faz pessoas mais preparadas para os desafios, para enfrentar. Quando a gente está num caso jurídico, vamos para pra trabalhista, nosso mundinho aqui. que a gente vai lá fazer audiência, quando sai da audiência fala, meu Deus, eu esqueci de perguntar É isso. isso. Meu Deus, você nunca mais vai esquecer de perguntar. Você apanhou, aí teve uma audiência que eu fiz isso, eu esqueci de perguntar o ponto central. Aí deu a sentença, não tinha o que recorrer. A advogada chegou, doutor, vamos tentar fazer um acordo? Vamos fazer no outro processo também. Você viu que você não vai ganhar, né? Você perdeu. Eu falei, doutora, nesse, não, porque eu cometi uma falha técnica muito grande, porque no momento eu não sei o que houve. Eu não lembrei disso. E eu não lembrei de perguntar, mas pode ter certeza. Nesse outro, isso não vai acontecer. Eu não vou me esquecer disso. E, por sorte, o processo era pequeno de valor, e esse pedido era pequeno de valor, e o outro já uma monta bem maior, e eu não vou esquecer. Então, esquecer, cair, errar, isso eu já Faz parte. Milhares de audiência histórico, e eu esqueci. Isso vai acontecer e isso serve pra gente levantar e falar, a partir de agora, isso eu não deixo mais passar. E agora, Augusto, a gente vai chegar lá. Chegamos. Depois dessas perguntas do Fico até Rafael, preocupado né? com isso. Chegamos lá, hein? Chegamos no momento. E agora a gente vai pro mais esperado. É quase aquele programa de o que tem dentro da caixa. Calma aí que eu vou até... E agora, causos de Álvaro Quintão. E aí, Álvaro, conta aí pra gente um causo. Eu sei que uma amiga minha mandou uma mensagem para você de zap, Pois contando uma história aí de fé pública. Não, a gente Pois é. conhece. Eu- Conhece. Não, Você recebeu alguma mensagem? Não. o Álvaro que falou que eu recebi, mas eu não sei. Ela me disse que mandou. E disse, olha, eu falei pro Rafael para perguntar para você sobre o negócio da fé pública. Né? Eu sei que falou. Não, essa história agora é séria, agora falando sério, essa história da fé pública, tá? Por mais engraçado ou divertido que isso possa ser, isso é um pouco da nossa profissão. É o poder de argumentação, né? O poder de você saber defender, às vezes, o seu cliente, mesmo sem muitas armas, sem ter como defender, você acaba tendo que defender. Né? Defender o indefensável. Indefensável. Na verdade é o seguinte, deixa eu falar agora, a história é a seguinte. Nós saímos uma vez de uma sessão da OAB, lá do conselho da OAB, e encontramos lá vários conselheiros e tal, vamos parar no bar, vamos tomar cerveja, vamos lá conversar, vamos embora. Paramos ali no centro da cidade, eu estacionei meu carro e fomos pro bar. Aquele bar de sempre. Não era o Osbar dessa vez, não. Era o bar, não. Era o Beirute, né? Em frente à IBMEC. Em frente ao IBMEC. A gente sentou ali e tal, e tomou uma cerveja, tomou outra, com um negócio lá e tal. Já eram quase 11 horas da noite. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir embora, vou pegar meu carro. Né? Todo errado, né? Mas eu tenho que pegar o carro. Quando eu chego, cadê o carro? O
carro tinha sido rebocado. Alguém pegou antes. Alguém pegou o carro. Eu falei, cara, meu carro tava aqui, eu não sou maluco. Roubaram o O carro. carro tava aqui, roubaram. A gente já começa a suspeitar do teor etílico. Será que foi aqui mesmo que eu Não, e botei? pior de tudo que nem era eu. Felizmente não era eu que ia dirigir, não. Alguém ia levar pra mim e tal, a gente tava ali. Aí chega o flanelinha. Esse carro que tava aí era seu? Eu falei, era meu, não, é meu. É exatamente isso que eu ia falar. Era seu. Não, cara, é meu. Ele, rapaz, rebocaram teu carro. Teu carro é aquele que estava estacionado aqui, rebocaram. Falei, meu Deus do céu. Isso era uma quinta-feira à noite. 10 horas da noite, sei lá, 10 e tal. Na sexta-feira, eu tinha uma audiência em Minas, Belo Horizonte, onde eu era o autor. Então não podia faltar a audiência. Era uma audiência que eu era o autor. Na segunda-feira era feriado. E na terça eu tinha que estar em Curitiba, numa outra audiência que aí eu era o advogado. Falei, rapaz, eu não consigo pegar meu carro na sexta, porque eu vou estar em Minas, não vou conseguir pegar na terça, vou ficar o final de semana sem o carro e vou pagar uma multa absurda daquele depósito que eles deixam lá, aquela diária que eles deixam. Falei, tô a pé, cara, e vou passar o final de semana no feriado a pé. Aí eu falei, rapaz, como é que eu resolvo isso? Aí fui para casa, liguei para um amigo meu, falei, cara, tô precisando de uma ajuda sua. Ele, Álvaro, você tá me ligando quase 11 horas da noite, me chamando de parceiro, é porque alguma furada eu vou entrar. Alguma merda. Alguma furada eu vou entrar, Eu cara. costumo falei, dizer que cara. tem coisa que só amigo faz com você. Ele falou, Álvaro, você tá me ligando, me chamando de parceiro às 11 horas da noite, alguma tu aprontou. Eu falei, não, cara, na verdade eu não aprontei. Aprontaram comigo, né? É sempre assim. A culpa é sempre do outro. A culpa é do outro. Falei, rapaz, rebocaram meu carro. O reboque nunca foi tão eficiente, né? Rebocaram meu carro. Eu tinha estacionado em frente ao IBMEC, cara. Ali todo mundo estaciona todo dia. Aí o reboque saiu reboque. Aquele dia o reboque saiu catando tudo. Meu escritório é em frente ao consulado ali do lado. Pois é, aí saíram rebocando um monte de carro. Aí eu falei, rebocaram meu carro. Eu falei, e o que eu tenho com isso, rapaz? Eu falei, você é meu advogado. Você tem que ir lá buscar meu carro amanhã, cara. Aí contei a história. Ele falou, cara, para buscar aquilo lá, rapaz, você tem que ter uma procuração, cara, firma reconhecida. Eu não tenho como pegar essa tua procuração. Você vai viajar amanhã às 7 horas da manhã, vai pegar um voo, não tem o que fazer. Eu falei, tem. Você tem que se virar. Dá um jeito. Dá seu Você jeito. é advogado? Você é meu amigo. nome. Você é meu amigo ou não é meu amigo? Aí ele falou, cara, você vai me deixar numa furada? Eu falei, depende de você. Aí cheguei em casa, fiz uma procuração dando para ele amplos poderes. Todos. Só faltei dar poderes para ele vender minha casa. Né? Amplos poderes, etc. Assinei, digitalizei a procuração, mandei por e-mail. Mandei cópia da minha identidade, mandei cópia da procuração, mandei tudo por e-mail. Ele falou, cara, eu não vou conseguir reconhecer a tua firma num negócio desse. Eu falei, se vira. Tá bom. Aí o cara falou, agora eu tenho que me virar. Foi pro Detran. Chega no depósito, falou assim, eu vim buscar o tal carro, vim buscar não sei o quê, entregou a procuração. A menina que atendeu, ele falou assim, doutor, o senhor não pode levar não. A procuração tem que ter firma reconhecida, por autenticidade, não é assim, não pode. Ele, por que eu não posso? Porque o senhor não tem isso. Ele, Por autenticidade, vou te falar autêntico, vai ser quanto autêntico. Mas é claro que eu posso. Quem disse pra você que eu não posso? Não, a lei diz que tem que ser, doutor, olha só, eu sou advogado. Eu tenho fé pública. Eu tenho fé pública. A menina olhou pra cara dele e falou assim, o senhor tem fé pública? Tenho fé pública, eu sou advogado. Quer ver? Me dá essa cópia aí da procuração. Deu a cópia da procuração pra ele. Não. Deu a cópia da procuração pra ele e ele escreveu assim, não vou dizer o nome aqui não, fulano de tal, advogado, declaro para todos os fins de direito que esta procuração é verdadeira. Sensacional. Aí o advogado pegou, ficou olhando para ele, olhava para a procuração. Essa procuração tem guardada até hoje. Tá na moldura, tá na moldura. Eu mandei uma cópia para ele, mas vou fazer um quadro. Aí ele olhava assim, mas eu tô te dizendo, eu, advogado, tenho fé pública. Ela não só entregou meu carro pro cara, como ele saiu para pagar a multa, ela mandou ainda o funcionário ligar o carro, deixar o ar-condicionado pro doutor levar o carro. Essa O carro tava no céu, no sol. Rapaz, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, mandar essa coisa para você para contar, não vou dizer quem foi o cara. Não diga. Mas é o poder de argumentação. Né? Esse é um poder que só o advogado persuasão tem. da de fala. Persuasão. Né? Você viu, ele estava numa situação, a procuração era verdadeira, eu passei a procuração para ele, não era uma procuração que tinha lá alguém querendo dar um golpe. Sim. Mas o cara falou, como é que eu faço valer o meu direito nisso aqui? Isso aí. Era uma procuração que o cara só Mas conseguiu. não era. Não era nem original. Eu mandei para ele um documento que ele imprimiu, era uma cópia escaneada, mas o poder dele de persuasão, de argumentação,
fez com que o direito, direito fosse eu acho reconhecido. que o que fomenta muito isso é ele estar municiado também da boa-fé. Da boa-fé. Entendeu? Eu acho que muito nesse sentido, porque mas sem dúvida nenhuma a gente sofre muitos preconceitos na sociedade, né? A advocacia como um todo, né? Tem fé pública, aí você tem que provar, argumentar, explicar, conceituar o que é a fé pública, porque realmente a gente vive infelizmente uma sociedade da premissa da culpabilidade ou da corruptividade, né? Acaba sendo uma premissa absoluta, né? A presunção de inocência não existe mais. Não existe. Não. Então, nesse momento que ele mostrou a procuração, o profissional falou assim: não, eu não vou lhe dar um voto de confiança. Você certamente não está falando a verdade, não está de má fé. Então, a gente sempre sofre porque vão sempre partir da premissa de uma questão fraudulenta, de uma questão equivocada, enfim. O Augusto, agora, falando sério, volto a dizer, isso é um exemplo, né, do poder de persuasão de um profissional. Sim. Que ele estava exercendo a sua profissão. A gente se depara muito com isso no dia a dia da profissão. É um juiz que te exige uma procuração atualizada para saber se o seu cliente continua te dando poderes. Eu fui receber um alvará de um processo de quase 10 anos. O juiz não queria liberar o alvará enquanto eu não apresentasse uma procuração atualizada. Comigo na Justiça Federal. Esse tipo de desconfiança do profissional é natural. A gente sente isso no dia a dia. Sim. E é isso que eu acho que faz a nossa profissão muito bonita. É a gente chegar, por exemplo, numa delegacia, falando agora dos direitos humanos, onde às vezes o policial, o delegado, enfim, desconfia do seu cliente. Você tem certeza que o seu cliente é inocente, mas a presunção de inocência não existe mais. Não. E aí você acaba tendo, às vezes, que fazer aquela prova negativa. Presunção de inocência, princípio da boa-fé. Você tem que provar que o cara é inocente, quando deveria ser o contrário, né? É o agente público provar que você é culpado. Então, a inversão dessa... Exatamente. A inversão dessa prova, isso é o momento que a gente está vivendo. Eu vou falar que na minha área de atuação, direito administrativo, né, administração pública, improbidade. Até brinquei com o Rafael outro dia, e aí eu acho que você vai gostar muito do que eu vou falar, que é o seguinte: na verdade, eu me encontrei nesse podcast advogado trabalhista e não sabia. Por quê? Porque eu sou um advogado que milito há 15 anos em direito do trabalho de agentes públicos. Então, o Rafael ficou todo bobo lá, cara dele. Eu sabia que você ia passar. E também o criminal. E também o Direito do trabalho criminal. vai dominar o mundo. E também o criminal. Claro, por conta de não ações penais propriamente ditas, mas a ação civil de improbidade, por exemplo. E a gente vê a evolução agora, extremamente necessário, quanto nós que atuamos nessa área lutamos para firmar a jurisprudência pelo Brasil todo. E você vê as mudanças da lei de improbidade agora, porque mais de 90% das pessoas, e eu acompanho vários servidores, perdendo seu patrimônio, insolventes. Eu fazia até uma brincadeira que é muito séria e não brincadeira, que é, vamos lá, vou começar a defender alguém, eu falo pro pessoal que trabalha comigo, aqui é a operação bisneto insolvente, porque vai consumir o patrimônio do cara até a segunda, terceira geração, e é surreal isso. Quando eu comecei a me debruçar sobre essa área, mais de 90% dos casos de improbidade administrativa, culpabilidade, e não dolo, e não corruptividade. Eu assumi uma cadeira, eu sou ordenador de despesa, tem até uma máxima na administração pública, que é a teoria do medo, da paralisia das canetas. Eu preciso ordenar, comprar algum equipamento, comprar alguma coisa, senão uma pessoa morre. O cara está agindo de modo corruptivo, de modo doloso, de modo ilícito, ele vai responder. Mas existem muitos agentes, a grande maioria, como eu estou dizendo, que respondem e vinham respondendo desde então culposamente. Porque o organismo de controle acha que não agiu legal, podia ter agido melhor. E nisso que você está falando, os advogados têm sofrido muito. A gente tem visto várias tentativas de criminalizar o advogado pelo seu parecer, pelo seu entendimento jurídico. Pelo seu cliente. Ou pelo seu cliente. Simplesmente estão defendendo o cliente. Querer confundir você com
o suposto crime que o seu cliente tenha cometido, É, isso virou isso aí. criminalizar a advocacia. Isso aí. Mas o crime de opinião, principalmente no serviço público, isso tem sido muito comum. Eu, como procurador ou como advogado de alguém, se eu der um parecer que amanhã os órgãos de controle entendam que aquele parecer que eu dei estava errado, tá sendo muito comum o advogado ser criminalizado por conta da opinião que ele deu, num parecer que ele deu, numa orientação que ele deu. Não é nem sua opinião pessoal, opinião técnica. Não, técnica. É uma opinião técnica. Técnica. E muitas das vezes eu não técnica. tenho um amparo de um rol taxativo, Não. de uma previsão legal mais É cartesiana. uma interpretação de um jurídica sobre E aí? o tema. Sim. Os órgãos de controle têm criminalizado a advocacia. Muitos procuradores estão tendo aí a história da paralisia da caneta Isso, e isso. etc. Porque você não sabe mais como é que eu vou dar um parecer favorável a uma despesa, uma ordenação de qualquer outra coisa, e você vai ser responsabilizado por Isso aquilo. aí. Então eu prefiro não fazer. Isso aí. Você paralisa o órgão público porque eu não vou querer correr o risco. Isso está sendo muito comum. Então, esse é um dos desafios que eu acho que a gente tem, né, nessa realidade que a gente está vivendo, esse mundo que a gente está vivendo hoje. Os jovens advogados têm que tomar muito cuidado com isso. Precisam, sim, se aconselhar, buscar os melhores pareceristas, melhores pessoas que possam, de alguma maneira, te ajudar nisso, mas é algo que a gente tem que combater no dia a dia. A advocacia ela não pode ser criminalizada no exercício da sua profissão, não pode ser criminalizada por suas opiniões, no exercício da profissão. Isso. Tá? E eu acho De que forma isso genérica, de forma generalizada, de forma objetiva. Vamos criminalizar o crime efetivamente praticado. é isso. Advogado pratica crime? Pratica. Médico pratica crime? Pratica. Várias pessoas praticam crime. Vamos criminalizar o crime efetivamente cometido. Fora isso, conjectura, interpretação, fica muito complicado. Esse é um dos desafios, é um dos questionamentos que a gente tem feito muito nessas grandes operações, operações de fim do mundo, né? Operações que começam e não acabam nunca, e todo crime acaba caindo nessas operações. Primeiro tentaram criminalizar os políticos, os empresários, agora são os advogados. Os advogados estão sendo criminalizados. Querem saber a origem do dinheiro dos honorários que você recebe, para saber se você está lavando dinheiro para o seu cliente ou não. Querem saber se você está recebendo dinheiro oriundo de alguma atividade ilegal. Alguém pergunta ao médico os honorários que ele recebe, essa pessoa que está ali precisando de uma atuação, etc. Qual é a origem daquele recurso? Por que o advogado tem que saber a origem dos recursos do seu cliente? Alguém pergunta ao lojista por que ele vendeu a bolsa para uma pessoa e da onde veio o dinheiro. Perguntou a origem. Não, então eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem muitos desafios. Nós precisamos enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando. Acho que isso aí é um papel que a OAB tem que desempenhar. Tá? Eu, falando aqui um pouco como secretário-geral da Ordem, a gente tem esse desafio e essa obrigação de enfrentar esses problemas. Nós não podemos permitir que a advocacia seja criminalizada na atividade profissional. O advogado não pode ser confundido com o seu cliente. Tá? Esses são desafios que nós temos que enfrentar, são situações que nós temos que encarar, que é um novo mundo, é a realidade que a gente está vivendo e nós não podemos concordar com ela. Eu passei por uma situação também de um caso na Justiça do Trabalho, onde a gente defendendo, e nós fomos em busca da verdade real, porque a gente alegava uma coisa e a empresa alegava outra. E nós fomos em busca da verdade real para mostrar que a empresa, aquilo que ela estava alegando, não era verdadeiro. E juntamos nota fiscal no processo, a nota fiscal não era eletrônica, era de papel, juntamos a nota fiscal e a empresa chegou na audiência com outro boleto, com outra nota fiscal, com a mesma numeração, ou seja, ela trabalhava com 2 boletos. E chegou e falou, olha, ele é mentiroso. E nós juntamos nos autos falando que nós tínhamos ido, o advogado foi para consumir até para ver se de fato aquilo que o cliente falava era verdade. Senão a gente renunciaria, desistiria do pedido. E vimos que de fato, porque nós chegamos até a ficar descrente do cliente. Será que ele falou a verdade mesmo? Eu vou ver se de fato foi. E era exatamente.
Juntamos no processo, saiu a sentença, condenando o escritório por juntar documento falso, sem apurar, sem sequer apurar se aquele documento era ou não verdadeiro ou falso. Poderíamos ter juntado documento falso? Poderíamos. Vamos pensar aqui no pior. Poderíamos. Foi apurado? Não. E condenou o escritório. Obviamente, nós recorremos e o acordo foi favorável. Foi esquecido completamente. Completamente. Então, a gente precisa confrontar, o advogado precisa, pegando a história, o caso que você contou lá do Detran, a gente precisa ser assim, precisamos ter mais advogados dessa forma. Precisamos. Esse caso que você contou me lembrou de um que eu passei uma vez. Um cliente paga uma guia, ao banco, paga uma guia, me entrega a guia, eu junto ao processo. Não sou eu que pago a guia, era uma guia de valor expressivo, era uma condenação e ele estava pagando. Não é agora que você faz o depósito virtual, não. Pegou o cheque, foi no banco, pagou, foi ao escritório, me entregou a guia. Não, perfeito. Entregou a guia, eu peguei a guia e juntei o processo. O cheque com que o cliente tinha pago a guia foi devolvido. Ele pagou uma guia, era R$249 mil, uns quebradinhos. Na conta dele tinha 248 mil e uns quebradinhos e faltou. Foi devolvido o cheque sem fundo por diferença de R$700, R$800. Você vê, ele nem teve a má fé, porque entre 248 e 500 quebradinhos caiu. A sua excelência oficiou o Ministério Público para responsabilizar o cliente e o advogado por terem passado um cheque sem fundo. Eu nem o cheque vi. Eu vi a guia paga, depois juntei a guia ao processo. Ele estava pagando uma condenação que ele tinha. Falta de vivência da caneta judicante aí. É isso. Entendeu? É assim, são coisas, essa presunção da culpa. O que aconteceu? Será que aconteceu algum problema? Essa presunção da culpa é um negócio impressionante. E tem aumentado cada vez mais. Aumentando. É aumentado cada vez penal, mais. Eu fui, mais ou menos, vai ao encontro da tua história. Tinha uma senhorinha que trabalhou com a minha mãe muitos anos e o filho, infelizmente, com um alcoolismo muito severo, quase que praticamente irreversível, agredia ela de quebrar costela, de quebrar braço. Os vizinhos vendo aquilo denunciaram e ela, e mãe é mãe, né, correndo atrás até de dinheiro na vizinhança para pagar a fiança dele, que ele foi preso. Acho que eu comentei contigo na Água Santa, ele ficou preso. Um outro podcast, está no podcast do Thiago Minagé, se você não viu. Thiago Minagé, grande parceiro, grande advogado. E aí, cara, ele, essa pessoa, no processo, ele veio a falecer, até por conta do alcoolismo. E, perfeito, eu encontrei com ela, falei, olha, o que a senhora tem que fazer? Pega a certidão de óbito e junta ela na taquara, né? Junta lá, por favor, porque, cara, eu fui para ajudar. Até eu só entrei para a questão da fiança. Eu fui proibido de sair do processo. O senhor não pode sair do processo agora. Eu falei, olha só, expliquei, pontuei, eu só entrei para a questão da análise da fiança, até em ajuda, a pedido da própria vítima, da mãe, expliquei para... Não. Eu, tá bom, então tá bom. Perfeito, pode deixar aí. Não complicar, né? Sabe aquela situação? Paga para não se aborrecer. Paga para não se aborrecer. Cara, o que aconteceu? É risível, mas extremamente triste isso. Ele faleceu. O processo ficou 6 a 8 meses, ele já tendo falecido. Eu falei assim, olha, a senhora vai lá, junta isso, informa o juiz. Falha minha? Talvez sim, porque, sei lá, eu tinha que ter pego e levado lá. Mas na correria, minha vida toda no centro da cidade, ela não levou o óbito. Resumo: 10 salários, abandono de processo. R$12 mil, Aldo. Isso. E protesto. Agora protesta, tá? Só avisando aos advogados. Agora que eu digo já há bastante tempo. Mas protesto. R$12 mil. Cara, se eu recebo uma conta de luz que passou 2 dias, eu já fico nervoso. Eu já fico arrepiado, quero pagar logo aquilo. Não porque eu sou nenhum santo, nada disso não, mas pô, tá tudo redondinho, tudo certinho, quem me conhece sabe. Cara, quando eu vi aquilo, um protesto, R$12 mil, processo,
penal. Eu falei, cara, que processo penal é esse, cara? E essa situação, eu fui conversar com o magistrado. O magistrado falou, pô, o senhor entra com a petição aí, recorre, mas eu não vou mudar, não. Eu falei, excelência, ele morreu em fevereiro. E o senhor está arguindo, né? O senhor está arguindo aí um abandono em novembro. Não tinha mais nada. Eu pratiquei todos os atos necessários, não tinha mais o que praticar. E ficou. Eu paguei R$12.000. Eu tenho isso, tirei cópia integral. Aquela situação, né? A gente sempre guarda tudo, né? Eu guardo, guardo essa tudo. história toda do Tirei cheque, cópia, eu guardei tudo. Tirei cópia integral do processo. Por quê? Amanhã ou depois, Augusto, o processo é esse aqui, dessa situação do abandono. Eu tenho cópia. Tá aqui, ó. O De processo capa a foi isso, capa. ó. Isso. Tem que ter. Capa a capa, Capa a capa. da guia do protesto, porque você sabe que protesto você não paga só o valor, você tem que pagar para tirar o protesto também. Cara, R$12.000, que no final ficou quase 13. Por uma bobeira, por uma simples situação. Assim. Esse é o momento que a gente está vivendo, né? É. É um momento muito doido, é um momento que a gente precisa ter muito pé no chão E resistir. e resistir muito. Mas eu acredito ainda, Álvaro, muito no diálogo, tá? Só que a gente precisa ter a possibilidade dele. E talvez é isso que a gente também não tá tendo. Eu acho que é muito frieza, tá tendo muita frieza, muito distanciamento. Encastelamento das instituições. Distanciamento da realidade. É. Essas pessoas estão vivendo num mundo paralelo. É. Eu, quando entrego carteira na Ordem dos Advogados, os novos advogados, eu falo muito isso. Eles estão saindo das faculdades preparados, tecnicamente, para passar hoje no exame de ordem. Você está preparado tecnicamente para advogar. Não é um exame tão fácil assim. Mas muitas vezes você não tem experiência de vida. E eu vejo alguns recém-formados, né, advogados, falando que vai ser juiz, que vai ser promotor, que vai ser isso. Não sou contra que sejam, não. Acho profissões maravilhosas. Mas eu sempre recomendo, antes disso, advogue. Entendeu? Sinta na pele o que é ser advogado, o que o seu cliente está ali pleiteando. Encoste a barriga no balcão e vai lá discutir com o serventuário. A hora que negarem suas prerrogativas, exija o cumprimento das suas Quando prerrogativas. você estiver do outro lado, você vai saber o que Vai é. ser muito melhor. Muito Vai ser melhor. um A comunicação vai ficar juiz, muito um melhor. promotor, um defensor muito melhor. Isso aí. Você vai saber que o processo não são apenas páginas. Hoje nem páginas, né? Mas são links. Eventos, Eventos, teias e árvores eletrônicas. IDs. É isso, entendeu? É isso. Bom, gente, muito bom a La Xuxa, né? Calma Estar aí. com vocês, brincar com vocês. Diga aí. Álvaro, e voltando àquele assunto lá do início do nosso bate-papo, eu acho importante a gente voltar a esse assunto que a gente falou que íamos tocar. Falar um pouco da Comissão de Direitos Humanos, o que ela tem feito, qual a importância dela na sociedade. Esclarecer um pouco para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, estão nos ouvindo pelo Spotify. Ô, Rafael, eu nos últimos 3 anos eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né? Presido a Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Pegamos a Comissão de Direitos Humanos e tivemos como cartão de visitas, né, aquela chacina no Falé. Tivemos um governador que defendia o tiro na cabecinha. Entramos num momento que a sociedade está exigindo muitas respostas e às vezes não importam os meios, né, desde que os fins sejam obtidos. E esses fins normalmente atingem as pessoas mais carentes, as pessoas negras, as pessoas periféricas, as pessoas em situações de maior vulnerabilidade. E a Comissão de Direitos Humanos ela tem feito uma assistência que foi para além da advocacia. Nós fizemos uma campanha que felizmente ganhou o Brasil. Relatamos 4 casos de prisões ilegais com base apenas no reconhecimento fotográfico. Como que foi essa campanha? Qual era essa campanha? Nós fizemos uma campanha em parceria com o grupo 342 Artes, com a Mídia Ninja, mostrando que várias pessoas estavam sendo presas com reconhecimento fotográfico em álbuns criados nas delegacias, onde apresentam sua foto e se alguém reconhecer, você passa a ser criminoso por conta daquele reconhecimento. E várias dessas fotografias são de pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. São álbuns que ninguém explica como esses álbuns foram criados,
utilizam o artigo 226 do Código de Processo Penal, que não tem essa previsão legal, né? Eles usam aquilo ali como analogia. E nós tivemos uma parceria, através do grupo 342, né, Arte, do Caetano Veloso, do Emicida, da Glória Pires e da Anitta. Cada um desses emprestou a voz e narrou casos de pessoas que foram presas com base no reconhecimento fotográfico. Um desses estará conosco aqui, mas é surpresa. Olha, nesse dia eu quero estar presente, hein? E a gente começou, de fato, essa campanha ganhou o Brasil. Nós tivemos, inclusive, decisões já no STJ mudando a jurisprudência, dizendo que o reconhecimento fotográfico não é suficiente para levar ninguém à prisão, muito menos, não é um álbum feito sabe-se lá sem como. critério. O primeiro caso de rede social, Facebook. A gente tirar foto do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. No primeiro caso que chegou para a gente foi o mais absurdo ainda. Ali que chamou a atenção da gente. Um trabalhador foi assaltado na Dutra, junto com seu empregador, e levaram dele a carteira de trabalho. Só que a carteira de trabalho dele foi encontrada no carro em que os criminosos estavam usando para fazer assaltos. E reconheceram esse trabalhador, que foi vítima do assalto, como um dos criminosos. Então aquilo ali chamou a atenção. Esse trabalhador passou um mês preso e aquilo ali chamou a nossa atenção e dali a gente começou a fazer esse trabalho. E no mês passado nós tivemos aprovado no Senado um projeto de lei que inclusive nós contribuímos com propostas, com sugestões. Foi um projeto de lei que nós apresentamos, foi apensado a um outro projeto e foi aprovado no Senado um projeto proibindo o reconhecimento fotográfico como a única forma de reconhecimento de qualquer crime. E a Comissão de Direitos Humanos tem feito muito disso. E a gente tem atendido não apenas vítimas de violência, como temos atendido também vários policiais, familiares de policiais militares, que são vítimas e que muitas vezes são abandonados pelo Estado. Tá? O Estado muitas vezes não quer reconhecer um policial que foi morto eventualmente numa troca de tiros ou no exercício da sua profissão, e a gente acaba atendendo esses familiares, os policiais. Existe um índice de suicídio entre os policiais militares muito alto, que não é revelado. Muito alto. Nós já recebemos e atendemos vários policiais que falam abertamente, eu penso em suicídio, e a gente faz esse encaminhamento para profissionais que possam ajudar de alguma maneira. Atuamos junto ao Ministério Público para tentar resolver problemas que existem nas corporações. O trabalho na Comissão de Direitos Humanos é um trabalho muito legal, é um trabalho muito gratificante e necessário. Eu, quando disse que eu ia assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos, alguns colegas advogados diziam: Auro, você é um doido, cara. A advocacia não gosta de direitos humanos. Eu respondia sempre com o nosso juramento. A gente, quando recebe a nossa carteira, a gente jura defender os direitos humanos. E aí, independente da aprovação ou não de algumas pessoas, eu acho que esse é um compromisso que a gente tem. Um compromisso que a gente tem com a sociedade, com a advocacia, com o cidadão de uma maneira geral que é vítima de violência. Então, é isso. É muito prazeroso. E aí, já que você disse que a gente está se despedindo, eu queria aqui mais uma vez agradecer. Não, a gente vai chegar lá. Então tá. Então vamos lá. Vamos continuar. Vou fazer uma pergunta. Embora ele vai te largar tão fácil assim, não. Embora eu saiba da pergunta, obviamente, porque eu sou defensor dos direitos sociais, dos direitos humanos, mas é uma pergunta que a gente escuta. Pra gente, eu escuto muito isso quando eu defendo os direitos humanos, defendo os direitos sociais, defendo o direito do ser humano mesmo. Mas os direitos humanos não é para defender bandido? Também. Mas vocês não só fazem isso, só defender bandido? Vamos lá. Deixando claro, essa pergunta não é minha, essa pergunta é que a gente escuta na sociedade. Você está fazendo o papel aqui do famoso advogado do diabo. Advogado do diabo. Não, mas olha só, é fato. A gente tem, historicamente no Brasil, esse discurso em determinados segmentos da sociedade de que direitos humanos é direito de bandido. Direitos humanos não é um direito de bandido. Direitos humanos é um direito de qualquer ser humano, inclusive do bandido. Claro. No Brasil a gente fala muito disso porque a gente vê a violência, as condições dos nossos presídios, as violações das pessoas que são presas, muitas vezes injustamente, como a gente acabou de mencionar aqui, a questão do reconhecimento por fotografia. Agora, se você for para a Europa,
você vê que a violação dos direitos humanos, e os direitos humanos lá também tem suas violações, você vê que existe muita crítica aos imigrantes. Pessoas que estão fugindo de guerras, que estão chegando na Europa e que estão sendo discriminados. Defensores dos direitos humanos lá estão sendo acusados de defender direito de terroristas que estão fugindo das guerras. Exatamente. Então, a crítica aos direitos humanos, ela não é uma crítica só para quem defende também direito dos bandidos. É o que eu acabei de dizer aqui. A gente defende, sim, algumas pessoas que estão em condições desumanas dentro de determinados presídios, e é necessário que a pessoa que cometa um crime, que ela vá presa, que ela cumpra a sua pena, que ela seja reabilitada para a sociedade. E nós sabemos que não é isso que acontece no Brasil. Né? As pessoas são jogadas como se fossem animais, às vezes mais maltratados do que a gente trata alguns animais, e ali eles ficam. Né? Então, essa defesa é fundamental. Como é a defesa do direito à moradia, do direito a um trabalho, a um salário justo, à saúde, à educação. Todos esses tópicos são direitos humanos. Se nós pegarmos lá a Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos ver que ali defende moradia, saúde, trabalho, salário, educação, devido processo legal, um juiz imparcial. Isso está na Declaração dos Direitos Humanos. Então, quando a gente tem aqui no Brasil um problema muito grande com a criminalidade, com os crimes praticados por agentes do Estado, e aí muita gente acaba confundindo o trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Mas isso na minha opinião, felizmente, isso não é a opinião da maioria. O trabalho que nós fizemos nesses 3 anos é extremamente reconhecido e aplaudido em vários lugares que a gente vai. O reconhecimento do trabalho da Comissão de Direitos Humanos é algo muito prazeroso e que a gente vê no dia a dia. É óbvio, tem sempre aquele que vai criticar, tem sempre aquele que vai continuar dizendo que direito dos humanos, né? Direito dos humanos, direito para humanos direitos, enfim. Isso é normal, mas faz parte dos desafios que a gente enfrenta em qualquer lugar da sociedade, não apenas na Comissão de Direitos Humanos. E só a última pergunta para a gente finalizar. O que você espera do futuro do Álvaro Quintão? Rapaz, é mais difícil. Ele tá A acordando gente falou do 6 passado. da manhã só para ler sobre as perguntas que ele vai fazer. Eu acho que isso é mais difícil do que responder para o Álvaro de 9 anos. Entendeu? É mais difícil. Porque a gente vive... É muito difícil a gente prever qualquer coisa que você vai fazer amanhã. Eu volto a dizer, eu acordo todo dia dizendo que eu faria tudo de novo. Então, eu acho que se eu pudesse estar assim, pensando no que eu quero fazer no futuro, é continuar fazendo o que eu faço hoje. O que o futuro nos reserva é sempre uma grande incógnita, né? Ninguém pode apostar. Mas eu espero no futuro ser o Álvaro que eu sou hoje, continuar fazendo o que eu faço hoje, defendendo o que eu defendo hoje. Inspirar muitas pessoas, que você inspira muitas pessoas. Eu não sei, ele é meu amigo, eu vou aceitar essa... Eu posso dizer mas isso. você é inspiração, você é visto como inspiração, eu tenho certeza disso, até por pessoas que não te conhecem, que escutam falar Álvaro Quintão, e eu posso falar que eu já escutei de pessoas falando que você é inspiração para algumas pessoas, e isso não é o amigo que está falando, mas é uma pessoa que escuta pessoas de fora escutar. Você é uma inspiração. O trabalho que você desempenhou no Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro é um trabalho exemplar. Que É um você... advogado extremamente respeitado, né? A gente não precisa ficar fazendo demagogia aqui, nem é isso. Até porque quem estiver ouvindo e conhece o Álvaro sabe que isso não é rasgação de seda, isso não é botar flores em você. Isso é fato, até pelo trabalho primoroso que você fez no sindicato, que você faz na sua advocacia, você vindo lá de Magé, batalhando, começando a trabalhar aos 9 anos de idade, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos, alcançando muitos sonhos, alcançando muitos objetivos. E eu sei que você tem muitos sonhos a serem alcançados. E isso faz parte da vida. Eu acho que se a gente não tem um sonho, a gente acaba se perdendo no meio da vida. E eu sei que você é uma pessoa de sonhos, de ambições, e ambição não é algo ruim, muito pelo contrário. Eu
Eu acho que todo ser humano deve ter ambição em algo bom. É mais uma palavra marginalizada, né, na nossa língua. Sincera ambição é criminalizada. Ô, Rafael, eu acreditando aqui na sinceridade das suas palavras, e acredito mesmo, te conheço o suficiente para saber que você não ia estar fazendo aqui uma média com qualquer pessoa se você realmente não pensasse nisso. É óbvio que a ambição faz parte da vida e a gente tem que ter ambição. Se você não tem mais ambição, você está desistindo da vida, né? Você tem que ter sempre pretensões, sempre sonhos, sempre tudo isso. Mas eu volto a dizer, eu quero que o Álvaro continue sendo o que ele é hoje. Eu não tenho nenhum problema em ser como eu sou. Eu digo isso para muita gente. Fulano está te criticando, fulano não gosta de você. Olha só, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou ou não vão gostar de mim pelo que eu sou. Mas eu sou esse, não tem como mudar. Tem oferecer. É o que eu tenho, é o que tem para hoje, né? Eu não vou deixar de ser o que eu sou para agradar quem não gosta de mim. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Se essa minha forma de ser vai me levar a outros lugares, o dia a dia vai dizer. Eu pretendo continuar sendo o que eu sou, pretendo continuar agindo como eu agi até hoje. É óbvio que a gente pretende sempre ajudar quem a gente puder ajudar, da melhor maneira que a gente puder ajudar. E se para isso a gente tiver que enfrentar alguns desafios, eu acho que você tem que estar disposto a enfrentar os desafios. É isso que talvez eu espere do Álvaro no dia a dia. Que o Álvaro continue tendo um objetivo e não tenha medo de enfrentar os desafios. Sejam eles bons, às vezes ruins, sejam às vezes prazerosos, às vezes não. A gente sabe que enfrentar desafios, a gente faz amigos que vão com a gente nesses desafios e outros que vão tentar nos derrubar e não enfrentar esses desafios. Se isso é virtude ou é defeito, eu não sei, mas esse é o Álvaro, entendeu? Então, para finalizar, esse é o Álvaro e a gente vai continuar vivendo do jeito que a gente vive e enfrentando os desafios que a gente tiver que enfrentar. Ótimo. Muito bom. Não posso nem falar mais nada depois. Não, gente, eu costumo fazer outra pergunta. Eu costumo dizer que é cantar depois do Frank Sinatra. Né? Mas enfim, gente, é um prazerzaço estar fazendo aqui o podcast, né? Com esse grande amigo que é o Rafael Patrício. Que fala demais. Cara, e a gente receber as pessoas que a gente está podendo receber aqui, né? Eu acho que é um grande privilégio, Álvaro, de quando você pode receber e ter a oportunidade de ouvir, a oportunidade de saber um pouco mais, a oportunidade, através do podcast, de inspirar pessoas, não só no direito, mas eu acho que a inspiração para toda e qualquer profissão e para a vida pessoal, né? Eu acho que o que eu fico aqui desse podcast é realmente o acreditar. Acreditar. Se todo dia a gente acorda acreditando que vai dar certo, porque não vai dar certo todo dia. Não. Mas todo dia eu tenho que fazer. Mais errado eu tenho que fazer dar certo. É mais certo a gente ser triste do que feliz. Mas eu tenho que fazer dar certo. Todo dia a gente vai levantar para fazer dar certo. Às vezes não vai dar, mas a gente vai levantar para isso. Mas amanhã vai. Então, olha, um grande prazer. Segue, compartilha, se inscreve no nosso canal aí do YouTube. Nós estamos também no Spotify, é o resenha.pro, o nosso querido Resenha Pro aqui, o podcast, onde todo profissional tem uma vida pessoal por detrás, tem uma verdade por detrás, que certamente pode inspirar muita gente. Esse é o nosso papel, essa é a nossa ideia aqui, né? E é isso. Muito obrigado e vamos seguir. Acompanhe lá os outros episódios, mas sem dúvida nenhuma, para que ninguém fique com ciúme, esse foi um episódio que vai ser difícil de bater, hein? Álvaro, deixar as razões finais, horários. Não podemos deixar das razões finais. Palavra sua para a gente encerrar esse podcast, que estou muito grato em concluí-lo da forma que foi feita. Deixar as razões finais para você. É o que o Augusto acabou de falar, né? Cantar depois do Frank Sinatra é muito difícil aí, né? Vocês... Não, gente, eu, sinceramente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente fala diariamente, né, sobre direito, sobre processos. O advogado, ele tem naturalmente uma formalidade, né? Chamar o colega de doutor, o juiz de excelência, não sei o quê. Às vezes a gente acaba de conhecer um colega e a gente, não, mas o senhor doutor, o senhor não sei o quê. E é só um colega, né?
às vezes a gente não se permite se apresentar como realmente nós somos. Perfeito. A gente não se permite rir dos nossos defeitos. Né? É. A gente não se permite, assim, caramba, eu errei também, né? Eu fiz besteira. Encarar de forma leve. Não encarar de forma leve a vida. E esse programa de vocês, esse podcast aqui é muito legal por isso. O Rafa, ele faz isso, a gente chega aqui 3 horas antes, ele começa a dar vinho pra gente. Isso aí. Pra dar aquela Pra relaxada. dar relaxada. Mas eu acho legal, acho que a gente precisa de mais momentos como este. Eu agradeço muito, fico à disposição. Não, Se- já tá. Já tá. Se acharem que- Convidado, Já tá na agenda. Se acharem que eu posso, de alguma maneira, contribuir pelo sucesso desse programa, né, que é novo, está há pouco tempo, sendo apresentado para a sociedade há pouco tempo, Perfeito. eu acho que é algo que a gente precisa perpetuar. São programas como assim que a gente mostra de fato quem somos. Isso aí. Né, e não a gente sai daquela capa, tira aquela máscara Sim. do advogado bem-sucedido, do advogado mal-sucedido, ou do juiz, ou da formalidade. Eu tirei até o paletó, tirei a gravata. Não, Enfim, claro. eu acho que esse tipo de momento faz falta para a nossa sociedade, para esse momento que a gente está vivendo. Um momento com tanto ódio, né? Um momento que é aquilo, você ama ou odeia, se eu não penso como você, Extremismo, né? se eu não sou do mesmo time, te odeio. Se você não for vascaíno, a gente pode odiar. Ou você não é do meu time, então você é meu inimigo. Eu acho que a gente tem que romper um pouco isso tudo. Né? A gente tem que mostrar que somos seres humanos. Nos respeitar, né? Nos respeitar. Respeito mútuo enquanto ser humano, eu acho que a gente já avançaria muito. Muito. Então, agradecer a sua presença, agradecer a parceria com o Augusto, agradecer aqui o espaço que nós estamos, Candice Cigar, Fica onde, Candice, cara? no Rio Design Bar, mas tem espalhado no Rio de Janeiro inteiro, tem vários lugares. Estamos nessa parceria, cedendo o lugar aqui pra gente gentilmente. Agradecer a todas e todos. E se você quiser participar, pode mandar uma mensagem, comenta aí no YouTube, manda uma mensagem no Instagram. Isso aí. A gente tá, a mesa aqui é aberta, não precisa Faça a sua ser crítica, faça a sua Inclusive- sugestão. Inclusive eu recebi, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa querendo participar. Eu falei, não, é aberto, pode vir participar. Uma advogada, eu falei, pode vir Claro, participar. Aqui está aberto, você querendo participar, mande uma mensagem, será muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Então clica no sininho, compartilha, comente, e a gente precisa do comentário de todos e todas, a gente precisa saber o que vocês estão achando, e isso pra gente é muito importante. Então, um bom dia para quem está assistindo de manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado, Augusto. Isso aí, gente. Augusto Moutella, Rafael Patrício. É um grande prazer estar fazendo isso aqui para vocês. A gente espera estar podendo inspirar muita gente. Mas lembra, a vida é inspiração e muita transpiração. Abraço.